Bem-vindos, esta é a segunda sessão do programa de capacitação digital de IBEST, Inovação Digital no Turismo. E esta sessão, a primeira que foi há 2 semanas, ficou assim meio pendurada porque tivemos aquele problema no Zoom da limitação de tempo. Eu penso que agora isso não irá acontecer, pelo menos ainda não recebi nenhuma mensagem nesse sentido, acho que está tudo ok, pelo menos foi muito testado antes. Portanto, terminamos a sessão e deixamos uma coisa para agora, que é a plataforma Moodle. Então, eh, antes de entrarmos mesmo nos conteúdos desta sessão, vamos fazer isso. A Marta Oliveira do Sines Tecnopolo vai apresentar a plataforma Moodle, onde vão estar lá todos os conteúdos. E depois então passamos para a Carla Machado, que irá fazer Boa tarde. a apresentação. Boa tarde, Bruno, bem-vindo. Olá, Que irá Bruno. fazer a apresentação dos conteúdos de hoje. E depois, quando for a Carla, mas isso ela depois já fala, ela há pouco estava aqui com a dificuldade de ver todas as pessoas, mas daqui a pouco depois ela já explica a situação. Mas não há problema também em relação a isso. Portanto, vamos passar para o Moodle, Marta. Sim, claro. Pode avançar. Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Marta Oliveira, eu sou coordenadora de formação do Sintes Tecnopolo e hoje estou aqui para vos explicar um bocadinho sobre a plataforma Moodle na parte da versão do Formando. Eu penso que todos já receberam os vossos dados de acesso. Penso que sim, e se quer já alertar para o facto de, imaginem, de alguém não conseguir entrar com o nome do utilizador ou a password, peço por favor que nos digam para nós atualizarmos ou vermos o que é que se está a passar e podemos ajudar nesse ponto. Então, eu vou começar a partilhar o ecrã convosco, só para... Só quero que, entretanto, me confirmem se estão todos a ver, por favor. Sim, sim. Sim? Ok, ótimo. Sim. Então, vocês receberam um link de acesso à nossa plataforma Moodle e quando entram nesse link é esta página que entretanto que vem, correto? Não sei se alguém já experimentou a entrar ou não. Já agora aproveito para fazer esta pergunta. Não? Não houve ninguém que tivesse entrado, pois não? Eu já experimentei e estava tudo a funcionar bem. Ok, ótimo. Então, quando vocês entram na nossa plataforma Moodle, vocês veem, entretanto, esta informação e clicam no Entrar, e é aqui que vão colocar as vossas credenciais de acesso. Na parte de cima, colocam aqui o vosso nome do utilizador e na parte da senha, colocam a vossa senha. Eu vou colocar a senha de um formante que tenho aqui, que é o formante teste, está bem? E vou entrar para vocês verem o que é que vos vai, só para ver se está ok, peço desculpa de partilhar convosco. O que é que acontece? No meu caso, como eu estou associada a vários módulos, aparece-me aqui todos, mas no vosso caso só vos vai aparecer o módulo 1, o módulo 2, o 3 e o 4. E à medida que vão desenvolvendo os módulos de formação, vocês vão vendo aqui realmente os vossos módulos e a informação que têm. Imaginem que querem aceder ao módulo 1, que é o que está neste momento a decorrer. Vocês clicam em cima do módulo e conseguem ter toda a informação aqui do módulo da vossa disciplina. E já, como vocês podem verificar, já tem aqui alguma informação que já foi disponibilizada na primeira sessão de formação e que vocês podem vir aqui e consultar estes documentos para o vosso autoestudo e para também o vosso apoio nesta parte da formação. Como vocês veem, eu tenho aqui um ponto, que é o trabalho exemplo. E eu criei isto agora só para vos mostrar, não sei se vai ser o caso neste módulo ou não, mas pode acontecer noutros módulos vocês terem atividades para fazer e será necessário fazer essa entrega desse trabalho. Por isso é importante vocês compreenderem como é que vão fazer isso. E então já sabem que quando for um trabalho de entrega vão ter sempre esta folhinha que é um trabalho que vocês têm que entregar. E vocês ao clicarem em cima
do trabalho exemplo, que é apenas um exemplo, vocês têm logo aqui o documento, ou pode ser um Word ou um PDF, o que é que o formador vos está a solicitar. Vocês abrem, vê o que é que o formador está a solicitar, começam a elaborar e, quando terminarem, vocês fazem enviar trabalho. E quando fazem enviar trabalho, eu vou fazer apenas como exemplo, vocês podem arrastar o vosso trabalho aqui para esta setinha que está aqui, ou então podem ir aqui a esta folha que nós temos aqui, eu digo folha, que é adicionar um ficheiro, e podem ir à procura desse ficheiro no vosso ambiente de trabalho se estiverem aí guardado, em que fazem enviar ficheiro e escolhem o ficheiro, ou seja, o documento. Vocês agora vão ver aqui o meu ambiente de trabalho, não é? Está muito bonito. E vocês podiam escolher aqui realmente o exemplo. Olha, eu até vou fazer aqui o exemplo, que eu acho que tenho aqui o exemplo de um. Só ver. Não, não tenho aqui. Tenho aqui um documento. E vou anexar este documento. E faço enviar este trabalho. E aqui está. Ou seja, eu fui aqui à folhinha para anexar o documento, mas podia ter arrastado também para aqui. E então faço guardar alterações e o trabalho foi enviado. Ou seja, vocês imaginem que querem corrigir o trabalho. Entretanto, querem remover para colocar outro. Basta colocarem remover submissão e fazem continuar e o trabalho desaparece da entrega, está bem? E podem enviar novamente o trabalho. Muita atenção, às vezes o que acontece é que os formadores estabelecem aqui datas para a entrega dos trabalhos e vocês vão sendo notificados, por exemplo, vocês conseguem ver aqui a data que abriu e a data limite para a entrega desse mesmo trabalho. Isto é apenas um exemplo para vocês terem noção do que é que vos pode aparecer se for a entrega de algum trabalho. E basicamente é isto nesta parte principal. Se vocês quiserem voltar ao ecrã principal, basta clicar na página principal ou então aqui em cima do logo do Sintes Tecnopolo. Se quiserem voltar ao painel do utilizador, onde tem todos os módulos, basta clicarem aqui, que é o que eu vou fazer agora, e volto ao painel do utilizador, onde tem aqui o módulo 1, o 2, o 3 e o 4. Um ponto também muito importante, peço desculpa, tenho aqui isto. Imaginem que vocês querem atualizar a vossa foto de perfil, que às vezes é importante para os formadores também identificarem os formandos. Então, vocês no canto superior direito têm aqui uma setinha em que vocês podem vir aqui ao vosso perfil e podem atualizar o vosso perfil. Fazem editar perfil e escolhem a foto que querem e podem realmente, imaginem que querem alterar o vosso e-mail, também podem alterar o vosso e-mail. Se quiserem alterar a vossa password, também o podem fazer através daqui, está bem? E fazem então atualizar perfil e fica a vossa nova foto. No vosso perfil vai estar sempre aqui as disciplinas que vocês estão associados. Querem voltar à página principal? Clicam na página principal. Aqui, neste canto, têm sempre aqui o vosso perfil, a vossa pauta de avaliação, o calendário, se realmente for colocado aqui informação. Imaginem que querem mudar o idioma também da plataforma. Podem fazê-lo através daqui, está bem? Podem meter aqui as vossas preferências, ou seja, podem explorar realmente o Moodle. Dúvidas que tenham em relação à plataforma Moodle? Alguém que tenha alguma dúvida? Que queira que eu explique novamente? A mensagem foi clara? Eu só não consigo entrar aqui na minha plataforma com as credenciais que foram mandadas. É? Já agora diga-me só o seu nome para eu atualizar e ver se está tudo ok. Depois um tours. Filipe Não, Barão? não. Ok. Filipe, eu posso atualizar os seus dados, está bem? Ok. E verificar realmente o que é que está a acontecer, está bem? Às vezes pode ser, atenção, o nome do utilizador é sempre letras minúsculas, está bem? Pois sim. Eu estou a Está fazer bem. por copy-paste, já tentei por copy-paste também. Ok.
com os credenciais de acesso. Pronto, isso pode acontecer. Eu, assim que terminar aqui, vou já atualizar o seu perfil e se continuar a não conseguir aceder, diga, está bem? Não tenha problemas nenhuns em dizer Ok. que não consegue, está bem? Obrigado. Eu também tenho uma questão, boa tarde. Boa tarde. Ao tentar entrar na plataforma, está-me a pedir para alterar a senha. Sim, É pode fazer. obrigatório? Isso acontece com toda a gente? Sim, às vezes nós fazemos forçar a alterar a senha, a password. Isto para evitar que, imaginem, as passwords nós temos todos conhecimento das vossas passwords e é importante cada um ter a sua, está bem? Por Ok, isso pode fazer a alteração, está bem? ok, Sem qualquer tipo de problema, está bem, João? ok. Mais alguma dúvida? Marta, Marta, Sim, tenho aqui Joana. a Sara Sara, Magalhães, que está, sim, sim, que ela está aqui no chat, se reparares, e ela diz, eu tive ainda que não vi. entrar com o e-mail e não com o username. Então, pode ser, entretanto, os dados que foram enviados e nós tivemos que fazer atualizações em alguns. Se for esse o caso, ela vai na parte do editar perfil, olha, ela até pode entrar, vai aqui ao editar perfil e aqui, nesta parte deixa-me lá ver, se calhar ela não consegue, temos que ser ela não consegue mudar, só consegue mudar o nome e o apelido e o e-mail. Temos que ser nós, pois é, não dá. Ok, mas eu posso fazer essa atualização, está bem? Eu agradeço, Marta, agradeço. Sim, pode haver às vezes alguma falha, como os utilizadores eram muitos e foram processados todos em massa, pode acontecer haver essas falhas, está bem? Peço desculpa nessa parte, mas isto são muitos, é normal que aconteça, está bem? Mais dúvidas? Eventualmente, se Tenho. mais alguém Sim. também com dúvidas que depois surjam, também nos podem enviar e-mails e nós depois Sim. também falamos contigo, Marta. Sim, nós também estamos aqui disponíveis para esclarecer, não tem qualquer tipo de problema, está bem? Porque a partir do momento que nós começamos a mexer é que começam a surgir as dúvidas. Por isso estejam à vontade nesse aspecto, está bem? Então, vou parar. Esperem lá que quero parar de partilhar e não estou a conseguir. João, desliga lá o teu microfone. Já consigo. Muito obrigado, Marta. Obrigada. Se tiverem Obrigada, alguma Marta. dúvida, já sabem, é só entrar em contato connosco, está bem? De qualquer forma, vou já ver a situação do Filipe, está bem, Filipe? Obrigada. Obrigado. Está tudo, Marta? Está tudo, não é? Obrigada. Obrigada, Marta, pela tua disponibilidade. Estás dispensada a partir de agora. Então, eu agora vou passar à Carla para ela fazer a apresentação, falar sobre os conteúdos de hoje. E só peço antes de passar para estarem atentos aos vossos microfones, porque por vezes é difícil, eu até consigo desligar, mas às vezes é difícil identificar quem é que tem o microfone ligado e depois causa aqui alguma interferência. Tá bem? Tenham essa atenção, por favor. Então, Carla, podes. Ok, então boa tarde a todos novamente. Entretanto, chegaram mais algumas pessoas. Sejam bem-vindos a mais esta formação. Hoje vamos falar sobre os aspectos mais importantes de estar de facto online. Vou-vos dar aqui algumas dicas, algumas sugestões. Tenham em atenção que o nível da turma é muito diferenciado, tanto há pessoas com noções já mais avançadas e outras com noções muito básicas do que é o digital. E nós aqui para tentarmos ir a todas é difícil, não é? A tal premissa do agradar gregos e troianos nem sempre se consegue, mas pronto, efetivamente temos que ter aqui um nível mais médio, baixo, não é? Tendo em conta que há pessoas que não têm qualquer conhecimento desta área. De qualquer forma, vocês vão ter depois, paralelamente a estas sessões, vão ter também depois a consultoria e aí depois podem avançadamente falar com os consultores que tiverem sobre algumas questões mais específicas que tenham do vosso negócio, como o caso da outra colega de outra vez sobre o Performance Max, entre outras que possam surgir, está bem? Como a Euridice disse no início, estou aqui com um problema no Zoom, não consigo perceber exatamente o que é que se passa, não consigo ao mesmo tempo que estou a partilhar a apresentação ver
ver nem o bate-papo, nem os participantes, para poder perceber se vocês têm alguma questão ou não. Portanto, eu ia-vos pedir, eu vou fazer a apresentação, vou dar aqui as informações todas que vos quero passar hoje, e depois no final, vocês entanto, se tiverem alguma dúvida, tomam nota dessa dúvida, e no final nós tiramos as dúvidas, está bem? Porque eu realmente não consigo depois ver se vocês levantarem a mão ou se falarem, eu não vou conseguir ver, porque só consigo ver ou vocês como estamos agora, ou então a apresentação, né? Algum tipo de bloqueio que está aqui a acontecer que não conseguimos aí identificar, está bem? Sendo assim, assim sendo, peço desculpa, vou então partilhar a apresentação e vou-vos pedir para me dizerem se estão a ver a apresentação em modo de apresentação ou não. Ainda não, Carla, só o PowerPoint, mas não está em modo de apresentação. Ok. Então, vamos fazer de outra forma. Supostamente era esta. Não era só carregar lá em baixo, Carla, desculpa. Sim, é. O problema E não- é que o e meu não Zoom fica? não está Está a normal assumir. e então eu não consigo ver. Pois. Se eu visse. Não consegue ver barra nenhuma mesmo. Não, eu não consigo ver, eu não consigo ver o que é que estou a partilhar, percebe? Eu vejo a apresentação sozinha e não ok. consigo perceber se vocês. Está com 2 ecrãs, por acaso? Não, por acaso não estou. É que às vezes isso interfere. Pois, não percebo. Já Não me tem percebo. acontecido, mas o Zoom é. Pronto, vejam lá agora. Agora Já sim. está em Assim está apresentação. ótimo. Assim Tá ótimo. Pronto. É que eu só vejo mesmo a apresentação, não consigo ver mais nada. Ouço-vos, mas não vejo mais nada do Zoom. Pronto, então como eu estava a dizer, efetivamente hoje vamos falar aqui sobre porque é que é essencial estar online e quais são os pontos principais disto. Para iniciar, queria-vos dar aqui alguns dados estatísticos recentes, de uma forma geral, não é? A nível mundial. Portanto, 80% dos turistas hoje em dia já pesquisam online antes de fazer uma reserva. Portanto, a forma de reserva tradicional nas agências ainda ocorre, obviamente, não é? Mas cada vez mais os turistas fazem as suas reservas online e não é só para a noite, não é só para pernoitar, não é só para o alojamento, é para tudo. Como eu penso que vocês todos também já saibam, mas efetivamente não sei se teriam essa noção que já é um valor tão significativo das pessoas que viajam com frequência. Além disso, dada também tanta informação que existe hoje em dia online, e tantas formas de nós podermos fazer as reservas online, a última média de estatísticas que foi feita diz que em média 141 sites são visitados antes de reservar uma viagem, imaginem só. E no caso dos norte-americanos este valor ainda aumenta para 200 e tal. Portanto, os norte-americanos costumam normalmente até fazer as suas reservas com muito tempo de antecedência, eles ainda pesquisam mais do que nos países da Europa os turistas o fazem. Depois, há aqui o impacto direto, não é? Maior visibilidade, mais reservas. Portanto, se efetivamente nós tivermos mais visibilidade com esta presença no online, portanto, além dos outros canais de comunicação que nós já utilizamos, ainda temos a nossa presença no online em várias plataformas. Obviamente que quanto maior notoriedade, mais visibilidade nós tivermos, também mais possibilidade de reservas ocorrerem podemos ter. Depois, o comportamento do consumidor no online, especificamente aqui na indústria do turismo, que é a que nos diz respeito nesta formação, é influenciado aqui por uma data de fatores, incluindo a própria disponibilidade de informações. Ou seja, se vocês tiverem todas as informações que possam ser úteis para os vossos potenciais clientes na vossa área de negócio online, isso de alguma forma também vai-lhes facilitar a tarefa de poder decidir, não é? O que é que vai fazer, que serviços é que vai usufruir, se vai não optar pela vossa oferta. E depois também outro aspecto é que as plataformas hoje em dia são muito user-friendly, portanto nós não precisamos ter formações muito acentuadas para conseguir utilizar a maior parte das plataformas. E as próprias plataformas, é do seu interesse que os utilizadores o saibam utilizar, não é? Seja o cliente que vende, seja o cliente que paga, não é? Porque essas plataformas têm os dois tipos de clientes. Tem quem coloca lá os alojamentos, as suas ofertas, etc. E depois quem efetivamente vai comprar. Outro aspecto também importante destas questões relacionadas com o comportamento do consumidor. Cada vez é mais habitual as pessoas fazerem a sua própria avaliação daquilo que foi a sua experiência com a organização, seja ela de qualquer indústria, mas no turismo então especificamente e das empresas mais viradas para o turismo, ainda mais. Então, de facto, as avaliações dos outros utilizadores
influenciam imenso, mais do que aquilo que a empresa possa dizer, mais do que os influenciadores possam dizer, influenciam as decisões das pessoas normalmente. Então, isso é outro aspecto importante aqui da presença no online. Não basta só estar, é preciso nós estarmos e conseguirmos seguir aquilo que vão dizendo acerca de nós e poder responder atempadamente e poder estar atentos a possíveis críticas que nos possam ser desfavoráveis ou que possam até servir para nós crescermos e para melhorarmos a nossa oferta. Portanto, outros exemplos, muitos consumidores iniciam a sua jornada para planeamento da viagem no motor de pesquisa da Google. Como vocês sabem, é o motor de pesquisa mais utilizado a nível mundial e especificamente na Europa. E há muitas frases que as pessoas colocam, aquilo que nós chamamos até das keywords, que as pessoas colocam num motor de pesquisa quando estão à procura de informação sobre os destinos ou sobre o que é que vão fazer nas próximas férias, no próximo fim de semana, na próxima escapadinha, o que seja. Frases como melhores destinos de férias na Europa, experiências de turismo no Algarve, entre muitas outras, são de facto frases habituais que nós encontramos no motor de pesquisa. Mais aspectos importantes. O Eurostat faz muitos estudos sobre estas questões da indústria do turismo, e em 2024 foi feito um estudo, uma análise foi feita durante um período de 3 meses, em que inquiriram pessoas entre os 16 e os 74 anos para saber quais eram as atividades mais populares que eram feitas na internet. E nós podemos encontrar aqui, como está assinalado aqui para vocês olharem logo para esta parte, de facto há uma grande percentagem de pessoas, cerca de 75%, que o que faz na internet é procurar informação acerca de serviços e produtos. E aqui se inclui, obviamente, produtos da indústria do turismo, que são daqueles que são dos mais pesquisados. Entre outras coisas que aqui aparecem, portanto, este está logo em terceiro lugar e daí também a importância, de facto, das empresas nesta área estarem online. Depois existem plataformas como o Kayak ou o Skyscanner, tal como existem outras plataformas em que nós podemos comparar, por exemplo, telemóveis, quando queremos comprar ou computadores, pronto, na área de tecnologia existem muitos comparadores de preços, mas na indústria do turismo também já existem, como o Kayak e o Skyscanner, que permitem aos utilizadores comparar preços de voos, de hotéis, de pacotes de viagens de diferentes fornecedores, e obviamente que isto vai sempre evoluindo e há de chegar a outras áreas de negócio, à restauração, às experiências aquáticas, aos alojamentos, obviamente alojamentos locais, turismo rural, restaurantes, práticas na praia e por aí fora, não é? Portanto, facilitando, obviamente, a escolha da melhor opção, e a gente sabe que às vezes a melhor opção para o consumidor tem muito a ver com o preço, mas não só. E aqui cá está a presença de avaliações por parte dos clientes podem influenciar, porque também há uma outra premissa importante, é que às vezes o barato sai caro. Portanto, efetivamente, isto poderá ser também uma forma de nós nos precavermos, que as pessoas não vão olhar só para o preço quando estão a comparar com outras empresas do género. Depois existem também aplicações como o Hopper, que permite aos utilizadores monitorizarem preços de voos e receber alertas sobre as quedas de preço. Isto inicialmente começou na indústria dos hipermercados, das grandes empresas, tipo em Portugal, tipo Vortens, Jumbos, Fnacs, no caso da França e Europa e por aí fora, e houve até uma empresa portuguesa que há cerca de uns 7 ou 8 anos atrás, uns jovens developers desenvolveram uma plataforma que chamava-se o Follow Price, que era precisamente para ajudar as empresas a darem essa informação aos consumidores e nós podíamos seguir os preços. A Fnac foi uma das empresas que aderiu na altura e a Vorten também, mas entretanto obviamente começaram a surgir outro tipo de plataformas deste género e a Hoppers é uma delas relacionada com a indústria do turismo. Depois obviamente o uso da AI e dos chatbots, que já está a tornar-se comum no nosso dia-a-dia, não é? Mas principalmente o uso da inteligência artificial. Estamos a falar de algo que tem cerca de 2 anos de evolução e que ainda tem muito para dar e muito para afinar, e os chatbots que já são utilizados há mais tempo, mas que ajudam de alguma forma os clientes a encontrar e a reservar as experiências de turismo da melhor forma, e isto está a crescer. E depois o facto destes chatbots oferecerem assistência 24 horas por dia, não é? Empresas da indústria da aeronáutica, como é o caso, por exemplo, da Ryanair e outras utilizam chatbots, portanto é muito mais fácil se nós nos enganarmos no nome do nosso nome no bilhete, alterar se o chatbot oferece-nos assistência, se quisermos alterar um voo, por aí fora, e na indústria hoteleira e por aí fora também está a ser bastante utilizado.
Só a título de curiosidade também encontrei este gráfico também da Eurostat. Como eu disse, a Eurostat tem muita informação sobre a indústria do turismo e do online e por aí fora, e este mapa mostra-nos aqui as regiões mais populares de alojamento reservado através de plataformas online. E as regiões mais populares estão a Espanha, estão a França, estão a Itália, neste caso, neste período de abril a junho de 2024. Em 2023 foi, por exemplo, a Espanha, a Croácia, e agora não me lembro do terceiro, mas eram pronto, não era Portugal. No entanto, Portugal tem duas regiões, nós podemos ver ali as bolinhas maiores em Portugal, que efetivamente beneficiam bastante das reservas online, como é o caso da zona do centro de Lisboa e o Algarve. Depois podemos ver aqui no mapa em Espanha, Andaluzia, das regiões da Europa com mais, de facto, pessoas que fazem reservas online em plataformas, e depois também temos por aqui a Itália, pronto, a França, que tem aqui também bastantes bolinhas, entre outras zonas. Mas pronto, isto mostra aqui vários países da Europa com bastante frequência nas reservas online, e sempre a aumentar. Depois também um outro quadro que nos mostra aqui um pouco aqueles que são os produtos de viagem, isto é no caso específico de Portugal, de janeiro a março de 2024, as reservas que são feitas, a maior parte das reservas são feitas para hotéis, depois também para o flight tickets, apartamentos, bilhetes do bus, agora não lembro o nome, do autocarro, do comboio, renting de automóveis, pacotes de férias, camping, pronto, e por aí fora. Vêm aqui depois os cruzeiros e outras coisas com uma porcentagem mais pequenina, e depois alguns fora disto poderão ser outros serviços onde se podem incluir aqueles que vocês também têm. Então, posto isto, vamos falar aqui um bocadinho agora sobre o que é que nós devemos fazer, aquilo que é o básico do básico, mas que é importante nós fazermos, e que por vezes, quando estamos a construir um site pela primeira vez e podemos não ser bem assessorados ou não termos bem a noção, às vezes falha. Então é importante aqui vocês ficarem com os elementos que são mais importantes a terem em consideração para terem um website com eficácia, que seja encontrado, que de facto acrescente algo àquilo que possa ser a informação que o consumidor procura, e que vala o investimento, ao fim e ao cabo, que tenha valor o investimento que vocês estão a fazer. Então, uma das coisas mais importantes é que esse site deve ter um design responsivo. O que é isto do design responsivo, ou responsive design, como muitas vezes se utiliza aqui no digital os estrangeirismos? O site deve funcionar bem em todos os dispositivos, portanto, ele deve ser não só user-friendly, no sentido que é fácil de navegar e de encontrar informação, mas se nós estivermos a utilizar um computador mais pequeno, um computador maior, um ecrã mais pequeno, um ecrã maior, o telemóvel, um tablet, o que seja, ele automaticamente, no mínimo, ele automaticamente deve ser adaptado para os vários dispositivos móveis, e isso chama-se o responsive, ou responsivo em português. É óbvio que o ideal é nós termos a possibilidade de poder fazer um site mobile, mesmo pensado só para os telemóveis, porque cada vez mais as pessoas, e principalmente os mais jovens, fazem as reservas a partir do telemóvel e não do computador, seja ele portátil, seja com um PC de secretária, e isso leva-nos a que, de facto, a estrutura do site tenha que ser toda pensada para um ecrã muito mais pequeno, com menus com outra dimensão, etc. Mas, no mínimo, se ele for responsive, e hoje em dia as plataformas que fazem sites, como a Wix, como a WordPress, já ajudam muito nesse sentido, mas, efetivamente, se tivermos a possibilidade de poder fazer um site só pensar nos dispositivos móveis e depois ter um site para o restante, é o ideal. Então, a navegação também deve ser fácil de usar, o carregamento deve ser rápido. Este é muitas das vezes os problemas dos sites, porque nós gostamos de começar o site com uma abertura numa landing page com uma boa imagem de qualidade, e as boas imagens de qualidade muitas vezes pesam, ou com um vídeo, e tudo isso poderá tornar o site mais lento. Existem inclusive ferramentas da Google gratuitas para conseguir perceber se o nosso carregamento está a ser rápido ou não. As próprias plataformas como a Wix e o WordPress também têm alguns plugins que nos permitem também testar o site nos diferentes dispositivos móveis. Tudo isso são coisas que vocês devem fazer antes de pôr o vosso site no ar, para garantir que efetivamente ele vai ser acessível a todas as pessoas. Sobre acessibilidade também teremos a oportunidade de falar mais na próxima formação. De qualquer forma, isto é uma das regras básicas
para garantir que o nosso site é bem-vindo junto dos motores de pesquisa e não é penalizado. Portanto, os menus e a navegação fácil de usar, como eu já tinha dito anteriormente, para ajudar aqui os visitantes a encontrar o que procuram rapidamente, porque ninguém quer perder muito tempo dentro de um site. As pessoas abandonam os sites se não conseguirem rapidamente chegar à informação que precisam. Portanto, as páginas devem carregar rapidamente para evitar que os visitantes saiam frustrados. Depois, informações claras, localização, contacto, preços, serviços. É óbvio que vocês não precisam sempre de ter o preço lá. Nós sabemos que as pessoas querem saber, se não for a vossa política ou a vossa vontade, não é necessário ter os preços, mas obviamente que toda a vossa oferta, os vossos contactos, onde é que vocês estão localizados, os vossos números, moradas por aí fora, tudo isso é de grande utilidade. E depois, obviamente, a finalidade. O site deve ter um objetivo claro, seja ele informar, vender ou prestar um serviço, porque vocês não precisam ter um site para tudo isto. Podem ter, se assim o desejarem, ou podem ter um site simplesmente para informar alguns aspectos complementares aos que têm, por exemplo, nas redes sociais, aos que têm numa brochura, aos que têm na vossa loja de atendimento ao cliente, ou o que seja. Mas ele tem que ter um objetivo e vocês têm que pensar claramente, ok, eu quero ter um website, porquê? Qual é o meu objetivo? Com quem é que eu quero comunicar? E o que é importante comunicar nesta fase? Depois, conteúdo envolvente. O conteúdo tem que ser relevante, tem que ser de alta qualidade. Nós hoje em dia temos muitas plataformas da AI que nos podem ajudar nesse sentido, mas temos que ter muita atenção aos erros, às coisas falsas que não são bem ditas, às alucinações que que essas plataformas às vezes têm. Portanto, nós temos que estar sempre a confrontar dados que nos são dados, não é? Através dessas plataformas, com aquilo que é mesmo a realidade. E o ideal na criação de conteúdo para a net é que ele seja original, pode ser inspirado, pode ser feito com apoio. Todos nós utilizamos no marketing o AI, mas tem que ser feito com alguma cautela. E tem que atender às necessidades e aos interesses do nosso público. Portanto, nós primeiro temos que saber muito bem para quem é que nós queremos vender, quem é o nosso público essencial neste momento, e depois, em função disso, sim, criar o conteúdo. Depois temos que usar aquilo que a gente chama também no digital dos CTAs, dos Call to Action, que são frases de chamariz, que todos já nós, com certeza, que vimos em diferentes plataformas onde fomos, e que são, ao fim e ao cabo, alguns avisos claros que orientam os utilizadores sobre o que fazer a seguir. Não só eles são importantes nas redes sociais, num blog, mas também num site. Coisas como faça o download da nossa brochura, inscreva-se na nossa newsletter, receba a nossa newsletter. O compra agora já é um bocadinho clichê porque é muito utilizado, mas aproveite agora, registre-se, aproveite a nossa campanha, não fique para trás e aproveite a campanha, sei lá, existem várias formas de nós escrevermos, mas convém no site haver também alguns botões de rápido acesso às plataformas de reservas, às plataformas para saber efetivamente, até para, se nós tivermos comparadores de preços dentro da nossa própria plataforma de site ou outros, não é? Mas deve haver estes CTAs, de facto, são fundamentais também para orientar as pesquisas. Depois a questão do apelo visual. Um design atraente é algo que também conta muito, incluindo um uso apropriado de cores, de imagens, tipografia, e tudo isto melhora a experiência do utilizador. Portanto, a minha sugestão é vocês trabalharem com profissionais, porque nós devemos saber um bocadinho de programação, perceber um bocadinho de WordPress ou Wix, mas nunca vamos saber aquilo que sabe um programador, que sabe um designer, que sabe uma pessoa que está habituada a fazer estas plataformas e que tem experiência, não é? Portanto, se não temos possibilidade no momento, mais vale a pena nós aguardarmos para um momento melhor e, de facto, trabalharmos com quem sabe, porque é tal coisa, o barato sai caro. Eu já estive com muitas pessoas que, de facto, tiveram essas más experiências. Outra coisa muito importante, e vocês vão ter uma formação específica só sobre este tema, é o Search Engine Optimization, o chamado SEO, que tem a ver com a otimização de páginas na web. Ou seja, existem várias práticas que foram implementadas pelo Google e por outros motores de pesquisa para justificarem o porquê de colocarem determinadas páginas em primeiro lugar, outras em segundo, em terceiro, na primeira página, porque é que outras que vão para a 15ª, para a 20ª, por aí fora. É a forma que eles têm de explicar a forma como ordenam a colocação das páginas quando nós fazemos pesquisas dos sites. E uma das práticas que é a básica das básicas, mas que deve ser sempre tida em conta para qualquer coisa na web, não só para páginas de sites, mas também para páginas de redes sociais, blogs, etc., é nós termos as palavras-chave que as pessoas utilizam quando fazem pesquisas, seja no Google ou noutro motor de pesquisa. Se as pessoas habitualmente, quando querem reservar alojamentos num destino turístico, procuram por
alojamentos na zona X ou sei lá, quartos de hotel perto de, ou hotel cerca desta atração. Portanto, existem aqui várias formas, mas nós temos que tentar procurar, e existem ferramentas, eu vou-vos falar em algumas, como o Google Keyword Planner e outras, que nos ajudam a encontrar as palavras-chave que as pessoas utilizam na nossa área de negócio. E vocês, com o conhecimento que têm da vossa área, também sabem, não é? Também vão sabendo, vão falando com os vossos clientes e vão percebendo como é que eles também chegam até vocês. Além das palavras técnicas relacionadas com a área, existem outras, às vezes até são frases, que as pessoas incluem e colocam no motor de pesquisa para efetivamente fazer as suas reservas, as suas procuras, as suas análises, etc. Isto é uma das principais práticas recomendadas para ajudar a ter um bom site e a ter uma boa classificação nos motores de busca. Mas o SEO tem muito mais outros aspectos, nós vamos falar aqui de alguns e quando vocês tiverem a formação com o colega que irá dar esta parte, vão de certeza aprofundar até mais e ter a possibilidade de poder depois pôr em prática nos vossos sites. Isto é algo que se deve fazer quando se cria um site novo, mas também se pode fazer para melhorar um site já existente. E é uma coisa contínua, não é algo que a gente faz quando cria o site e para. A questão das palavras-chave e da atualização do site e de várias técnicas relacionadas com isto é algo que a gente tem que fazer com alguma frequência, ok? Informações de contacto, portanto, detalhes do contacto facilmente acessíveis. Uma das coisas que as pessoas mais dizem quando se pergunta é que têm dificuldade em encontrar os contactos em certas páginas. Então, isso é algo que é importante vocês colocarem e terem disponível, incluindo números de telefone sempre que isso seja possível. E-mail, nós sabemos que depois existem plataformas, existem pessoas que depois podem piratear o e-mail e recebemos imenso spam e tudo mais, mas pronto, nem que seja o e-mail mais geral, que esteja protegido de alguma forma, ou então até aquelas técnicas que se utiliza que não recebeu o e-mail, mas nós clicamos lá e ele abre depois na nossa plataforma de email marketing o e-mail, pronto, ou um formulário de contacto, que ainda é a forma mais segura de o fazer. Mas temos de ter algumas opções para que as pessoas possam contactar diretamente connosco. Integração nas mídias sociais, portanto, os meios sociais, os social media, são fundamentais ter nesta indústria, mas também para isso é preciso que a gente os divulgue. Então, se nós temos um site, por que não divulgar no site que nós temos um perfil na rede social tal e que não ter um link para essa rede? E a mesma coisa na rede social, divulgar o nosso site. Portanto, nós temos que divulgar o máximo possível que estamos nas redes sociais e divulgar o máximo possível que temos um website, para que as pessoas nos encontrem das suas várias formas. Tudo isto para promover aquilo que se chama o engagement, portanto, o envolvimento dos clientes com a marca e também as partilhas. Depois há alguns recursos de segurança, uns são obrigatórios, outros são opcionais, mas que nós devemos ter e que normalmente as empresas que fazem o alojamento também nos dão esse tipo de oferta de serviços e de garantia. Então, garantir que os dados do utilizador são protegidos. Se um site for bem construído, isto já está, obviamente, feito à base, porque faz parte, não é, da construção, e especialmente se o site envolver transações. Portanto, os certificados SSL que foram introduzidos há uns anos atrás são importantes para garantir que a transação é perfeitamente segura e isto é algo que o consumidor também depois descansa mais ao ver, não é? Porque as pessoas têm muito receio de colocar os cartões de crédito, etc., no online e isto de alguma forma vai-lhes dar alguma informação útil para eles perceberem que a ligação é segura. E depois existem outros pormenores, com certeza vocês terão a oportunidade de falar na formação da SEO. Depois existem aqui outras coisas importantes que eu também acho que vocês devem ter em consideração, que são as ferramentas de análise, as ferramentas para rastrear o comportamento e os dados demográficos do visitante, porque não basta ter um site, é importante nós depois percebermos quem é que lá vai, quem é que faz transações se o nosso site for um site de e-commerce, quem é que efetivamente depois subscreve a nossa newsletter, quem são essas pessoas, onde é que elas se encontram, a que páginas é que elas vão, qual é o objetivo que elas têm quando entram no nosso site, e tentar perceber o máximo possível de informação sobre quem nos visita. E existem ferramentas de análise, nomeadamente a Google tem uma gratuita que é o Google Analytics e tem uma outra que também é bastante útil que nós vamos falar que é o Google Search Console, mas depois todas as outras empresas ligadas às redes sociais também têm as suas próprias formas de análise. E além disso ainda existem outras plataformas que permitem analisar também sites, como da Adobe, da Microsoft e de outras empresas que nos permite saber também quem são estas pessoas. E isto é importante porque terá aqui este grande objetivo de ajudar a melhorar o nosso site ao longo do tempo. O site, apesar de ele muitas vezes ser só informativo,
só estático, ele tem que ser melhorado e tem que ser atualizado, porque senão acaba por ficar no fim da lista e ninguém o encontra. A questão da acessibilidade, nós vamos falar melhor depois na próxima formação, mas projetar o site para ser utilizável por pessoas com deficiência hoje em dia é fundamental, é uma das regras também da Comunidade Europeia, que os sites de facto sejam inclusivos, não é? Garantindo aqui a conformidade com os padrões de acessibilidade da web, nós vamos depois falar melhor sobre isto. Ou seja, basicamente todos estes elementos que eu acabei de vos dizer trabalham juntos para criar aqui uma experiência positiva para o utilizador e para ajudar a que o utilizador atinja os seus objetivos, mas também que os nossos objetivos com o site, enquanto empresários, sejam, obviamente, atingidos. Falando aqui mais um pouco sobre a questão do SEO, são algumas dicas, algumas sugestões, algumas informações, porque como eu disse, vocês vão desenvolver isto depois mais. Mas pronto, a implementação do SEO, tal Search Engine Optimization, a otimização das páginas na web, para as empresas de turismo, pode de facto melhorar significativamente a visibilidade online da empresa e atrair mais visitantes. E uma das principais técnicas é precisamente a pesquisa das palavras-chave. Porquê? Porque vai nos ajudar a entender o que é que os clientes estão à procura, porque vamos conseguir perceber melhor o que é que as pessoas escrevem no motor de pesquisa, como é que elas, de alguma forma, demonstram que têm interesse numa área de negócio e que palavras é que nós devemos ter no nosso site para que depois elas nos encontrem. Porque é que o Google faz? O Google ele tem vários spiderzinhos, não é? Que são robozinhos, que vão efetivamente ler todos os conteúdos dos sites e se as pessoas puserem férias no Algarve, que é uma coisa assim muito abrangente, ele vai à procura de todas as páginas da web que falem sobre férias no Algarve, que tenham lá esta frase. Férias no Algarve, na zona de Lagos. Ele vai à procura de todos os sites que tenham esta informação e depois vai ordená-los consoante as tais técnicas de SEO. Se o site também for um site muito pesquisado, muito procurado, com muito tráfego, ou seja, muitas pessoas a visitarem, isso também ajuda a que ele suba na pesquisa. Por isso é que a questão da divulgação do site é muito importante, porque quanto mais pessoas souberem do nosso site e forem ao nosso site, também mais garantia nós temos que ele sobe na pesquisa da Google ou do outro motor de pesquisa. Então, se nós utilizarmos, por exemplo, uma ferramenta que se chama-se Google Keyword Planner, vocês depois vão ter acesso a estes PowerPoints, eu depois vou colocar aqui os links de tudo isto, por acaso este aqui não pus, mas vou colocar depois antes de colocar isto na tutoria. Mas pronto, este Google Keyword Planner, que é uma ferramenta gratuita da Google, ajuda-nos aqui a encontrar as palavras-chave mais relevantes no momento. Não quer dizer que se hoje as pessoas procuram desta forma, amanhã vão procurar igual. Como tudo, vai evoluindo. Por isso é que nós temos constantemente analisar e estar em cima destas situações para ir garantindo que o nosso site vai sendo sempre atualizado. E uma das sugestões que eu vos dou é que vocês vão ouvir falar com certeza disto em mais formações e vão ver isto também se utilizarem esta ferramenta, por exemplo, do Google Keyword Planner. Existem vários tipos de palavras-chave. Existem a palavra-chave, por exemplo, imaginemos Algarve, mas que é super abrangente. Algarve pode ser tudo e mais alguma coisa, não é? Férias no Algarve, que também continua a ser muito abrangente, mas se já for aquilo que nós chamamos da palavra-chave de cauda longa, já temos aqui uma coisa como, por exemplo, férias no Algarve junto à Praia da Rocha. Isto já é uma frase, não é? Que a gente chama palavra-chave de cauda longa. Já vai afunilar muito mais a pesquisa, já nos vai fazer chegar até pessoas que estão especificamente à procura de férias no Algarve, perto da zona da Praia da Rocha. Se nós tivermos uma oferta turística, uma experiência turística, a um restaurante ou o que seja nesta zona, se nós tivermos lá esta frase, não é? Ou parecido, efetivamente já vamos chegar mais especificamente a este público que procura aquele destino em si. Outros exemplos, como passeios enclósticos no destino X ou Y, no alojamento rural na zona do Algarve, na zona de Sines, na zona de, sei lá, de Lagos, por aí fora, restaurantes junto à praia com gastronomia típica do Alentejo ou do Algarve, pronto. Isto já são as chamadas palavras de cauda longa. Por que é que nós normalmente sugerimos que sejam utilizadas estas? Além de, se vocês quiserem pagar anúncios para o vosso site aparecer cada vez que utilizam que as pessoas colocam estas palavras-chave, porque há essa possibilidade de o fazer no Google, estas são sempre mais baratas do que se vocês puserem férias no Algarve só, ou aluguer de férias no Algarve, ou aluguer de férias no Algarve, de alojamentos no Algarve, ou
tudo o que tem a ver com imobiliária, com férias, tudo isso são palavras muito mais caras. Portanto, iriam pagar muito mais pelo anúncio do que se fosse efetivamente uma frase assim deste tipo. Depois, esta aqui é mais específica, vai mais perto do target. Portanto, o vosso dinheiro também é investido de outra forma e que podem ter mais retorno do que efetivamente se for uma coisa mais larga e mais abrangente. Mas vocês vão ter a oportunidade de falar mais sobre isto. Eu só quero aqui lançar agora aqui estas informações para vocês ficarem com elas na mente e pensarem que são coisas que realmente que têm que implementar. Ainda continuando aqui com a questão da otimização do conteúdo no site, existem algumas palavras técnicas que eu vou falar agora e que vou tentar explicar e que vocês depois podem ter a oportunidade ou com o consultor ou com o colega depois desenvolver especificamente esta formação para ver como é que aplicam depois na vossa empresa. Isto vai depender muito da forma como vocês têm os sites feitos ou o tipo de plataforma que vocês utilizam ou o tipo de acompanhamento que vocês vão ter na elaboração do site. Eu sugiro que vocês acompanhem de perto a criação dos vossos websites a todos os níveis, para garantir que ele de facto vai cumprir estas regras e vai se tornar o site que vocês desejam, que é que tenha de facto não só o vosso objetivo de forma clara, mas que tenha os resultados que vocês querem. Então, um dos aspectos importantes é aqui os tags. Não sei se vocês já ouviram falar disto, provavelmente alguns já conhecem, que tem a ver com títulos, tem a ver com informações que nós podemos dar ao motor de busca sobre o que é que aquela página contém, o que é que aquela imagem contém. Isto são, mais uma vez, regras de SEO e que são importantes nós termos. Então, nós devemos ter títulos que sejam exclusivos, cá está a questão de não copiar, podemos nos inspirar, mas de alguma forma temos que arranjar palavras, formas de expressar, conteúdos que sejam de facto únicos e nossos e que tenham as tais palavras-chave que nós pesquisamos e que vimos de facto que eram as palavras mais importantes na nossa área de negócio e que as pessoas mais utilizavam quando procuravam algo relacionado com a nossa área. Depois, as metadescrições. Isto é algo, por exemplo, quando nós procuramos alguma coisa na internet, vocês vão reparar que vem o URL, ou seja, o link do site, e depois por baixo vem uma pequena descrição. Isto é a metadescrição. Isto é algo que nós podemos introduzir, cá está, na formatação do site, nas características do site, para cada vez que o Google vai à procura de uma página com aqueles conteúdos que o utilizador coloca, e se encontrar a nossa, porque a nossa tem aqueles conteúdos, ela vai meter essa metadescrição. Se nós não tivermos nada, ele vai buscar alguma coisa que esteja no início da página e por isso é que às vezes vê o URLs com uma coisa e depois o início da página, na tal descriçãozinha, aquilo não diz nada. Então nós nem percebemos o que é que aquele site é. Se nós tivermos isto tudo bem configurado, efetivamente vai-nos dizer não só o URL da nossa página, como também o que é que aquela página diz. E aquilo que aquela página diz pode ser relevante para o utilizador. Portanto, isto dá uma forma de ajuda não só ao motor de pesquisa a colocar os conteúdos bem e mais relevantes para a pesquisa que o utilizador está a fazer, como para o próprio utilizador entender se realmente o nosso site é aquele que nos interessa ou não. Normalmente a metadescrição tem entre 150 a 160 caracteres, não podemos pôr mais do que isso, e são breves resumos, mas tem que ser um resumo que diga o que é que contém aquela página. E isto nós conseguimos pôr em todas as páginas do site. É preciso ter a ajuda da tal pessoa que efetivamente nos ajude neste sentido. Depois temos aqui também os headers e os cabeçalhos. O que é que são os headers ou os cabeçalhos? São efetivamente títulos. E o Google vai aqui, de alguma forma, o motor de pesquisa, vai ordenar os títulos, desde o título principal, ao secundário, ao terciário, de forma a explicar melhor o conteúdo. Um título principal poderá ser, sei lá, restaurante na zona de Ferragudo, gastronomia típica algarvia, por exemplo. Restaurante na zona de Ferragudo, depois o subtítulo poderá ser gastronomia típica algarvia e o subtítulo poderá ser do género junto à praia de Ferragudo, algo assim do género, pronto. Portanto, efetivamente, nós temos que orientar a informação em função daquilo que poderá ser relevante para as pessoas. E por isso é que estes títulos são importantes também termos estes títulos relacionados com o conteúdo que está na nossa página. Se a nossa página for a página dos serviços, nós temos que perceber que serviços são, para perceber se aqueles serviços nos interessam ou não, como é que eu posso aceder a eles, pronto, informações, os títulos têm que realmente espelhar aquilo que é o conteúdo que está na página. Portanto, esta nota para vocês perceberem melhor o que eu quero dizer, portanto, os motores de pesquisa como o Google utilizam estes cabeçalhos para entender a estrutura e a relevância do conteúdo e os cabeçalhos ajudam a estruturar melhor esse conteúdo. Portanto, de alguma forma, isto são tudo práticas que nós devemos pôr no nosso site para garantir que quando as pessoas encontram as páginas dos nossos sites, sabem exatamente o que é que aquelas páginas têm lá e veem se são relevantes ou não para aquilo que elas estão a procurar.
para ajudar o utilizador, obviamente, a encontrar o nosso site, mas também a perceber se aquela informação lhe interessa ou não. Depois, os title tags é cada vez que a gente tem uma imagem, que temos um vídeo, que temos alguma informação naquela página que seja mais visual, certificar-se que ela tem um título que descreva, de facto, aquilo que aquela imagem significa. Porque, imaginem, é a tal questão também da inclusão, né? De incluirmos todos, não é? Porque depois o motor de busca lê, para quem não consegue ver, por exemplo, mas não só orienta ao motor de pesquisa, quando nós fazemos, por exemplo, procura de imagens no Google Images, ele vai meter imagens que estejam relacionadas com a palavra-chave que nós estamos lá a incluir. Se nós estamos a pôr férias do Algarve, se calhar aparece a nossa oferta para férias no Algarve, não é? Se nós tivermos lá incluída essa informação como o título do que aquela imagem representa. Portanto, mais uma vez, temos que pensar nas nossas palavras-chave, incluir imagens que estejam relacionadas com a nossa área de negócio e que a gente depois possa lhe dar títulos relacionados com isso, para garantir, mais uma vez, as pessoas nos procuram e que nos encontram. O que as pessoas procuram depois vai dar às nossas páginas. A metadescrição, que eu já falei há pouco, mas um bocadinho mais desenvolvente, portanto, é escrever aquilo que efetivamente aquela página tem, em termos de conteúdos de uma forma mais resumida, os tais 150, 160 caracteres, e devemos colocar também aqui, sempre que possível, as nossas palavras-chave. Depois os headers também já Carla, falei. Sim? desculpe, eu não sei se posso interromper agora ou se prefere que seja no fim. Tinha aqui uma questão com esta história das fotografias, das imagens. Pois já que falou, pode falar. Eu não consigo ver. Porque não me conseguia ver, eu também. Pronto. O que está a dizer é que nós normalmente temos uma biblioteca de imagens e aquilo até importamos do telefone ou da câmara Sim. e de imagem. Devem dar sempre um título. Não Então, deixem lá o número, por exemplo, não. 2, 3, 4, 5. Pronto, então essa imagem deve estar sempre Deve ser alterada sempre um para, título sei lá, que tenha a ver com aquilo que é o conteúdo. da Sempre. imagem e Gravam. do site, não é? Exatamente, tem a ver, né? Porque vocês vão colocar imagens que têm a ver com o vosso negócio e com aquilo que são os conteúdos do site. Em vez de vocês deixarem a imagem com o título que lhe foi dado Imagem pelo 1, 2, 3, telefone, 4. ou o que seja, vocês gravarem a imagem com um título que representa aquilo que a imagem tem e que representa o vosso negócio, não é? Um bocadinho mais específico. Nesse título, por exemplo, Casa na Costa Alentejana, Casa Costa Alentejana, Casa na Pode Costa ser isso, mas o Alentejana ideal é que normalmente. depois utilize também alguma coisa relacionada com a sua empresa, nem que seja o nome da empresa, percebe? Mas a separação da descrição é que eu já li qualquer coisa que não. Imagine, se fosse casa na Turismo Rural Vila Nova de Mil Fontes, Sim. que a separação das palavras deve ser feita só por espaço, deve ser feita com o hífen, deve ser Por feita com espaço, ponto. normalmente o motor de pesquisa não gosta muito nem de acentos, nem de coisas dessas. O motor de pesquisa, Portanto, quem vai ler, os tais botezinhos que vão ler a informação. Portanto, o ideal é que não ponha hífens. palavras soltas com espaço, que tenham a Sim, ver. sim. Mas tem que ser Ok. palavras curtas, tem que ser frases curtas, não é? Não pode Sim, ter sim, uma sim, certa vai escrever dimensão. um meta description, sim. Mas Sim, pronto, é que eu sim. tinha lido qualquer coisa acerca desta Se forma for um de. URL, é possível os tracinhos e tudo mais. Agora, neste tipo de situações, é melhor não usar. Portanto, escrevo 3 ou 4 ou 2, o que seja, e espaçadas só passa a redundância pelo espaço. Sim, exatamente. Era Está isto, bem? obrigada. Nada. Pronto, e depois, obviamente, temos sempre que pensar que o conteúdo tem que ser conteúdo de qualidade, e mais uma vez, o conteúdo de qualidade está relacionado aqui com a tal questão, evitar copiar, nem que seja o site norte-coreano ou, sei lá, num confins do mundo, numa zona que até nós nunca ouvimos falar, porque eles encontram tudo, não é? Eles passam a vida a espiar as páginas na web, os conteúdos que nós todos colocamos, etc. Portanto, seja na língua que for, nós podemos nos inspirar noutros sites, noutros concorrentes, noutras empresas, de outros países, do que seja, mas temos de tentar escrever conteúdos originais o mais possível. E podemos utilizar a inteligência artificial para nos ajudar, para inspirar, mas pôr sempre o nosso toquezinho lá. Portanto, não pôr exatamente, não copiar literalmente, até porque o português nem sempre é o mais correto, aquilo que o AI depois nos dá. Mas pronto, depois outras coisas que nós podemos fazer. Imaginem que vocês têm a possibilidade de ter alguém para vos ajudar nestas leads do digital. E se tem a hipótese de ter um blog.
os posts, vocês não vão escrever só acerca do vosso negócio, vocês devem escrever também sobre outros aspectos paralelos ao vosso negócio, mas que possam tornar a experiência do cliente mais rica no sítio onde vão. Então, escrever sobre atrações locais, dicas das viagens, experiências que as pessoas podem usufruir, alguns parceiros que vocês tenham até podem aproveitar nesse sentido para escrever acerca deles, e depois, obviamente, que o mais forte deve ser aquilo que é a vossa oferta, as vossas campanhas, as vossas novidades, tudo o que tenha a ver com o vosso negócio. Mas, paralelamente, também escrever outras informações que possam ser úteis para as pessoas e que agregue valor, não é? Que de alguma forma lhes ensine e lhes dê valor acrescentado. Depois a questão dos recursos visuais, nunca esquecer que as imagens e que os vídeos têm que ser de alta qualidade, mas pensados para o formato web, não podem ser muito pesados, têm que efetivamente ser de curta duração, porque na internet, por exemplo, se estivermos a falar num vídeo para carregar no YouTube, ele pode ir até 1 minuto, até pode ir mais se for uma formação, tudo depende também do tipo de conteúdo, mas se for um vídeo promocional, depois não convém ser uma coisa muito mais de 1 minuto, porque depois as pessoas não veem. Se for para as redes sociais, isso é tipo anúncio televisivo, é 20 segundos, é 30 segundos e às vezes até menos. Portanto, temos que terem atenção a isso e temos que pensar, ok, o meu objetivo é este, então vou-me focar nisso e vou ser sucinta, ser breve e ser objetiva naquilo que quero dizer. E depois incluir também algum texto alternativo descritivo para efetivamente dizer o que é que aquela imagem significa, o tal tag, há pouco title tag que estávamos a falar, ou o que é que aquele vídeo representa, para a questão da acessibilidade e para a questão dos motores de pesquisa também perceberem o que é que contém as nossas imagens e o que é que contém os nossos vídeos. Depois há uma coisa que é muito importante, que eu penso que na formação vocês também vão falar, que é o SEO local. Eu não sei das 24, 25 pessoas que estão aqui na formação, se todas têm um perfil na Google Business e se todos gerem esse perfil, porque até podem ter um perfil, porque antigamente o Google criava perfis de forma automática e depois nós tínhamos que os reivindicar, dizer não, eu sou o dono desta empresa ou a dona desta empresa e eu quero passar a gerir isto. Hoje em dia nós temos que criar e depois passamos a gerir. É porque isto não é só ter um tipo de uma ficha em que nós dizemos o nome da empresa com uma imagem, o horário e pouco mais, não. Isto é muito mais do que isso. Eu já vos vou mostrar o caso de uma empresa que foi onde eu dei os primeiros passos do marketing digital, onde eu aprendi muitas coisas que sei e onde eu ainda tenho contactos e consigo mostrar, que é um spa. É uma empresa que também trabalha muito com turismo, não é uma empresa do género das vossas, portanto não é alojamento, não é restaurante, não é nada disso, mas também trabalha com turistas e é um bom exemplo de caso prático para mostrar estas vertentes que eu quero vos mostrar e por isso é que vou, com a autorização obviamente dos proprietários, vou mostrar. Mas efetivamente, uma das primeiras coisas que eu fiz na altura foi criar precisamente um perfil na Google. Na altura, nós até tínhamos um Gmail para tudo o que era coisas da internet, não tínhamos o e-mail da empresa, isso era para outros fins, criámos um Gmail e quando se criava um Gmail, porque na altura havia uma plataforma que chamava-se o Google+, não sei se algum de vocês chegou a utilizar, e então quando se criava, ele automaticamente criava um perfil da Google. A partir daí, quando eu comecei a perceber mais como é que isto funcionava, reivindiquei e comecei a gerir. E hoje em dia é uma plataforma ótima para nós ganharmos notoriedade, mas também para gerir leads e reviews e tudo mais. Eu já vos vou mostrar para quem não conhece ainda bem, ou quem às vezes se calhar só conhece uma parte mais superficial da coisa, aquilo permite-nos quase ser gerido como uma rede social. E tem uma vertente de messaging que dá para nós contatarmos diretamente com o cliente e tudo, tem uma vertente muito interessante. Portanto, se alguém tiver um perfil da Google que não gira, ou seja, quando coloca o nome da vossa empresa, aparece ao lado direito um perfil da vossa empresa a dizer o horário, a dizer onde é que fica localizada, até com o mapa e tudo mais, mas não estão a gerir esse perfil, façam a reivindicação disso, que eu já vos mostro como é que se faz. Depois a questão das reviews e das avaliações. Temos sempre que incentivar, relembrar, quando o cliente vai, gosta, até faz questão de nos ir dizer, olha, gostei imenso, o seu colaborador foi espetacular, passámos aqui um dia excelente em família, a minha filha, o meu filho adorou. Incentivem-os a deixar comentários. Eu sei que a gente às vezes sente-se um bocado desconfortável estar a pedir isso aos clientes, mas temos de deixar de sentir, porque isto é fundamental para garantir que outros clientes possam vir. Porque é mais fácil as pessoas criticarem do que as pessoas falarem bem, né? Então precisam aqui de um empurrãozinho às vezes para efetivamente o fazer. Mais uma vez, volto a referir, qualidade no conteúdo é muito importante. Os recursos visuais é muito importante. A otimização mobile é muito importante. Certificarmos que o site de facto é compatível com dispositivos móveis e que estamos a utilizar o responsive design. Isto é fundamental. E testar sempre o site em diferentes
dispositivos. Depois, uma outra coisa importante dentro de um site, para ajudar também à navegabilidade, é a questão de, dentro das próprias páginas, nós temos links para outras páginas relacionadas. Imaginem, eu tenho uma página de serviços, mas o meu site também me permite fazer reservas. Então, na página onde eu tenho os serviços, eu depois tenho lá o tal botão Call to Action, o tal CTA, em que eu clico e linka diretamente para a área das reservas. Ou vice-versa, na área das reservas eu posso voltar novamente aos serviços. Ou então na área dos serviços eu tenho um link para os contactos, para telefonar, ou para preencher um formulário com informações, ou o que seja. Sempre que faça sentido, deve haver linkagens internas dentro das páginas. Os motores de pesquisa gostam muito disto, porque ajuda o utilizador a perceber o que é que tem que fazer e facilmente fazer aquilo que ele pretende, que é fazer a reserva, ou então ver mais informações, ou ver os comentários dos outros clientes, ou o que seja. Então, a questão da navegação é algo fundamental também para garantir que um site, de facto, depois tem tem um rating melhor na ordem que o Google lá o coloca. Depois, uma outra técnica também dentro do SEO, que é os backlinks, que tem a ver com a questão da divulgação. Nós, de alguma forma, não só temos os links internos, mas depois também temos links externos, ou seja, inicialmente quando isto apareceu, e eu lembro-me quando comecei a utilizar isto há uns anos atrás, pedi a todos os meus amigos, a todas as pessoas que eu conhecia, ponham aí um link para o site da Eclat, que é o tal spa, ponham aí um link que a gente também põe para vocês, vamos fazer uma parceria, vocês dão descontos aos nossos colaboradores e nós damos descontos aos vossos, ponham um link, então era links internos e externos, era para toda a gente, que era para melhorar o SEO, e funcionava, só que o Google, como sempre, né, está sempre a evoluir e sempre a inventar, começou a pensar, não, isto não pode ser qualquer link, só interessa se forem influenciadores desta área, quando começaram a aparecer os influenciadores, se forem sites de referência, imaginem, eu sou um spa, então se, por exemplo, a Associação de Spas de Portugal, que não existe, mas existe uma coisa do género, mas imaginem, quiser fazer uma referência a mim, então sim, se o site do Turismo de Portugal ou do Turismo do Algarve fizer uma referência a mim, neste caso à página da empresa, então sim. Portanto, tem que ser sites de referências relacionados com a nossa área de negócio, influenciadores relacionados com a nossa área de negócio, aí sim é que são os tais considerados backlinks de qualidade. Não interessa se a gente tiver, se nós vendemos frangos e estamos a pedir a uma empresa de bicicletas para fazer falar sobre nós no blog e depois ter um link para o nosso site nesse blog. Isso não conta nada. Portanto, temos efetivamente que ter linkagens, não é, entre sites que de facto sejam de qualidade, considerados de qualidade porque são pessoas de referência na área, sei lá, jornalistas especializados na área, empresas especializadas na área ou associações do setor, coisas do governo que tenham a ver com a nossa área de negócio, pronto. Sites de referência, aí sim, backlinks interessam bastante. Depois a integração do social media, hoje em dia é muito possível a gente ter a integração no nosso site dos links para as redes sociais e vice-versa para o nosso site, porque de alguma forma isto vai ajudar-nos aqui a promover isso. Estivemos a falar, por exemplo, de um blog, partilhá-lo nas redes sociais vai ajudar bastante a promover o próprio blog. Aliás, hoje em dia a maior parte das pessoas leem os artigos dos blogs nas redes sociais e não tanto diretamente na página do blog em si. Portanto, vemos a importância que as redes sociais também têm para tudo isto. A questão do engagement, portanto, interagir com os seguidores, compartilhar atualizações sobre os produtos e serviços, promoções e outros interesses relacionados com a nossa empresa ou complementares. As pessoas gostam sempre de saber quem é que dá a cara, gostam muito de saber sobre o backstage, gostam de saber a evolução, os ganhos, os feitos que a empresa faz. É claro que isso vale o que vale. As pessoas ficam contentes, gostarem de nós, se forem clientes fiéis, também para a notoriedade dentro da cabeça do nosso consumidor aumentar. Mas, volto a repetir, que aquilo que os clientes dizem de nós vale 3 vezes mais do que aquilo que a gente possa dizer, do que aquilo que um influenciador possa dizer, a não ser que seja, pronto, um influenciador com bastante porta e com certeza que consegue leads e consegue notoriedade e tudo mais, mas outras pessoas que são muitas das vezes anónimas para o cliente que as encontra ou que encontra os reviews delas, têm um peso muito grande na decisão do cliente, principalmente na indústria do turismo. Então, devemos promover essa questão sempre que possível. Outra coisa muito importante é que não basta só colocar informação, é preciso analisar a forma como as pessoas pesquisam essa informação que nós colocamos, é preciso perceber se as nossas páginas estão a trabalhar bem, se o nosso site está a fazer aquilo que é o nosso objetivo, se ele de facto está a melhorar a experiência do utilizador, se de facto ele está a encontrar o nosso site. E por isso é preciso, nós utilizamos aqui algumas técnicas, nomeadamente
uma ferramenta que se chama Google Analytics, se calhar a maior parte, ou se calhar todos já ouviram falar, que é uma ferramenta gratuita do Google, que já vai na geração 4, portanto, cada vez nos dá mais informação útil, mas também cada vez é mais complexa de utilizar. Mas a Google tem formações gratuitas que nós podemos fazer para perceber exatamente como é que esta ferramenta funciona, e vocês vão ter a oportunidade também de falar dela noutras partes da formação, mas é algo que vocês podem pedir a quem vos criou o site para configurar. Aquilo é um código que é relativamente simples no vosso site, para que o Google Analytics possa rastrear e ter acesso à informação dos IPs, não é? Dos códigos dos utilizadores, o comportamento que ele tem dentro das páginas, se ele reserva, até se vocês tiverem anúncios pagos, se de facto foi através do anúncio que chegaram lá, se foi através da rede social, e outros aspectos que são importantes, vocês depois irem analisando quinzenalmente, semanalmente, mensalmente, para poderem saber quem é que visita o vosso site e o que é que as pessoas fazem no vosso site, para perceberem se o vosso dinheiro foi bem investido ou não, e se o vosso site precisa de melhorias, se precisa, onde é que precisa, e pronto, se as vossas campanhas estão a ter resultado, e por aí fora. Vai-vos de alguma forma ajudar a ajustar a vossa estratégia com base nos insights que esta ferramenta vos vai dar. Uma outra ferramenta que eu gosto muito, e não é sempre tão falada nas formações e mesmo pelos técnicos, é o Google Search Console, que é uma ferramenta que complementa muito bem o Google Analytics. Não sei se algum de vocês conhece ou se algum de vocês trabalha, que nos vai dar aqui relatórios mensais em que nos vai dizer: atenção que vocês têm páginas duplicadas no vosso site, ou tem uma página que tem o código 404 de erro, que acontece quando a gente, por exemplo, apaga um conteúdo de uma página no site e não se apercebe, e depois aquilo, cada vez que a pessoa vai àquele link, porque o Google, os links não desaparecem assim à medida que nós vamos apagando os conteúdos, desaparecem ao fim de algum tempo. Então, às vezes, as pessoas podem ir buscar links, ou encontrar links que já não existem no nosso site, mas vou encontrá-los e depois vai dar aquele código, que dá um bocado de mau aspecto, não é? Nós irmos a um site e haver páginas com um código de erro a dizer que aquela página não existe. E isto acontece muitas vezes, constantemente, já vos deve ter acontecido também. Então, este Google Search Console vai dar essa informação. Atenção que tem uma página que já não existe, ou atenção que tem uma página duplicada, ou que tem um erro, e até diz como é que se soluciona. Algumas coisas são um bocado técnicas, é verdade, mas cá está. Convém vocês terem alguém que vos tenha feito o site, depois vos possa dar algum tipo de apoio quando acontecem estas situações. E aí essa pessoa terá que resolver, terá que perceber porque é que ele está a dar aquele erro, ou que situação é que está a tornar o site mais lento. Diz inclusive quantos minutos é que as pessoas levam a aceder ao site. Portanto, dá uma data de informação que é complementar ao Google Analytics e que é importante vocês terem acesso, e é gratuito. Depois, não é para vos desanimar, mas isto digital está sempre a evoluir. Então, e estas questões do SEO ainda mais, tanto que o Google tem plataforma específica sobre SEO, para developers, que é os programadores, desenvolvem os sites, etc., que é mais técnica, e outra para pessoas mais leigas, não é? Como todos nós, mas que sabemos algumas coisinhas e que queremos implementar nós próprios. Então, está sempre a dizer as novas técnicas, as coisas novas que devemos ter em conta no nosso site, e nós devemos dar sempre uma olhadela a essa informação que vai sendo passada, como por exemplo, através do Google Trends, e faltava pôr aqui o Google Insights, esqueci-me aqui de escrever, depois já escrever outra vez, para vocês saberem exatamente o que é que está a acontecer e que melhorias é que vocês vão ter que fazer no vosso site. Em conclusão desta parte, de facto, o SEO é um processo contínuo, mas é importante nós implementarmos, se não conseguirem todas, pelo menos algumas destas estratégias, e ir fazendo ajustes à medida que nós vamos aprendendo e que vamos vendo o que é que funciona melhor para o nosso negócio. Porque uma coisa é verdade, não há aqui standards nesta área, não há algo que eu vos possa dizer: olha, correu bem nesta, também vai correr de certeza com vocês. Nem sempre é assim. A gente pode mostrar melhores práticas, para mostrar case studies, dizer: olha, correu muito bem porque nós fizemos desta forma, experimenta fazer igual. Mas depois há sempre alguma coisa que nós vamos ter que adaptar, mas isto é uma aprendizagem, e não é uma aprendizagem assim tão complexa como possa parecer. Temos realmente de dedicar aqui algum tempo ou arranjar formas de ter alguém que nos possa ajudar, seja através de estagiários de marketing. A universidade tem sempre alunos para estagiar, que os podem ajudar, ou dos cursos profissionais, ou outros que as escolas têm, que a própria universidade também tem cursos profissionais que os possam ajudar, ou de algum colaborador que goste destas coisas e seja curioso e até não se importe fazer formações, há tanta formação gratuita. Portanto, tentem apostar nisto, tentem, ou vocês próprios ou alguém que vos possa assessorar, para de facto terem uma presença com força na internet e bem planeada e bem feita.
Vamos falar aqui um bocadinho sobre as redes sociais, algumas dicas também que vos quero dar neste sentido e que vocês vão ter a oportunidade depois de aprofundar nas formações seguintes. Pronto, eu penso que toda a gente sabe que as ferramentas nas redes sociais são de facto uma ferramenta poderosa, principalmente para a indústria do turismo. Então é importante que a gente incentive, que se adapte a estas novas tendências e que incentive aqui o feedback dos nossos clientes. Que importância é que as redes têm? Sem dúvida alguma, notoriedade. Aumentam a visibilidade da marca, mas também o engagement, o engajamento, que é uma palavra assim um bocado estranha, mas pronto. Porque permite, de facto, nós conseguimos uma interação como nunca antes foi possível entre clientes potenciais, entre clientes atuais e entre nós. Permite-nos aprender tanto com os nossos clientes que pode ser útil para a nossa organização. Então temos, de facto, pensar, ok, eu não tenho pessoas disponíveis para me ajudar, tenho algum tempinho, então em que redes é que eu vou estar? E já vamos ver aqui o que é que cada uma das redes é melhor para o quê. Inspiração. As pessoas usam as redes sociais para procurar inspiração nas viagens. Está mais do que comprovado em tudo quanto são estudos que temos feito. Ainda recentemente fizemos um estudo na Universidade do Algarve, também a pensar em planeamentos estratégicos para o turismo e tudo mais, e foi mais uma vez analisado que feedback dos utilizadores é esse, não é? As pessoas vão se inspirar na web, no que os amigos fizeram, no que os amigos contaram, no que os outros clientes contaram, nas experiências que tiveram, na informação que as próprias empresas dão e por aí fora. Em termos das plataformas, existem muitas. Nós vamos falar daquelas que efetivamente que são as mais usadas, não é? Temos como a plataforma ainda principal o Facebook, apesar da malta mais jovem não ser tão fã e muitos deles nem sequer utilizarem, mas o que é certo é que, sendo ele do grupo Meta, onde estão outras plataformas que o pessoal mais jovem utiliza, e não só que todos utilizamos, efetivamente ainda assim continua a ser uma plataforma muito importante, porque consegue ter uma forma de estar no mercado ainda diferenciada, por enquanto ainda diferenciada de alguma forma. Então, para que é que o Facebook é bom? É ideal para se nós quisermos fazer anúncios pagos, segmentados, e se quisermos compartilhar conteúdo do nosso blog, se queríamos criar eventos e queríamos criar um evento específico, convidar pessoas e partilhar imagens e fotos daquilo que aconteceu, mas também no pré-evento, no antes, é muito à base de conteúdos visuais e muito boa para a questão dos eventos. É essencialmente para notoriedade, mas através de anúncios segmentados também consegue com alguma eficácia gerar leads, ok? Porque o Facebook tem acesso a muita informação dos utilizadores. Podem não ser os utilizadores mais jovens, se o nosso caso for mesmo um foco nos teenagers, não é o Facebook de certeza absoluta, ok? E se calhar nem o Instagram será mais o TikTok ou outros do género. Mas se o nosso foco é mais abrangente e abrange pessoas de várias idades, então nós temos que estar também no Facebook, ok? O Instagram foca em imagens e vídeos, tal como o Facebook, mas de uma forma diferente. Por exemplo, é uma ferramenta ótima para mostrar destinos e para mostrar experiências turísticas, pela qualidade da imagem, pelo facto de ser vertical, portanto, a forma como ele é e que enche o ecrã, não é? Portanto, os stories, os reels, tudo isso acaba por ser uma forma interessante de interação e também funciona muito bem a vertente de anúncios. Depois o Pinterest, se calhar alguns de vocês nem utilizam, mas o que é certo é que a nível mundial ele é muito utilizado, não tem os níveis do Facebook em bilhões de utilizadores, mas é considerado pelos especialistas como perfeito para planeamento de viagens e para partilhar ideias visuais. Ou seja, ele é muito utilizado para inspiração de viagens, especialmente no mercado estrangeiro, na Europa é bastante utilizado. Depois temos o LinkedIn, que é uma plataforma que tem crescido imenso, que é muito boa para networking, para trabalhar com parceiros business to business, portanto, negócios entre empresas, para nós partilharmos aspectos mais da nossa cultura empresarial, feitos que a empresa alcançou, o nosso aniversário da empresa, quando contratamos alguém novo, quando temos uma nova localização, quando crescemos, desenvolvemos parcerias, prémios que ganhamos, tudo isto de coisas mais relacionadas, aspectos mais relacionados com a organização em si, com os recursos humanos, com a cultura empresarial, com a missão, com os valores e por aí fora, com as questões da sustentabilidade. É uma ótima plataforma para ganhar notoriedade e para estar junto daquilo que são as pessoas que decidem. Porque tudo o que é pessoas de direções de grandes empresas, de pequenas empresas, de médias empresas, de freelancers, de startups, por aí fora, está tudo lá. Tudo o que é profissionais que querem, de facto, trabalhar no mundo dos negócios entre empresas, está lá. Então, é uma plataforma muito boa para networking, mas também para questões de notoriedade.
Depois temos o TikTok, que é das mais recentes, não é? E que algo controversa com aquilo que está a acontecer agora nos Estados Unidos, e com tudo aquilo que poderá ter de implicações também na saúde mental dos jovens. Mas isso são todas as plataformas, não é só o TikTok. Agora, que de facto é uma plataforma onde se consegue criar um conteúdo giro, divertido, de uma forma diferente, e que começou por ser os adolescentes a utilizarem mais, mas já vai num patamar em que várias camadas etárias utilizam, é verdade. Então, se nós queremos de facto chegar a uma camada mais jovem, sem dúvida alguma que o TikTok poderá ser interessante. Vocês podem dizer, mas eu não consigo estar nessas ferramentas todas. Obviamente que se calhar não, se tiver uma estrutura pequena. Então escolher aquelas que de facto vão mais ao interesse daquilo que é o meu público. Tentar perceber junto do meu público em que plataformas é que está e se essas plataformas de facto ajudam ele a tomar uma decisão ou não. Então, se sim, quais serão elas e nós focarmos só naquelas, obviamente, com a possibilidade de depois crescer no futuro, se for o caso. Então, que tipo de conteúdos é que pode atrair mais os turistas? Obviamente que a questão das imagens, das fotografias e dos vídeos é, sem dúvida alguma, um formato excelente. O Turismo de Portugal e do Algarve utiliza muito o formato de vídeo para comunicar e com muita eficácia, com prémios por trás e tudo. Bastantes prémios que têm ganho o Turismo de Portugal com os vídeos que tem feito, pelos conteúdos, pelo storytelling, pelas imagens, pela qualidade das filmagens que são feitas e grande parte deles são, por exemplo, no caso do Algarve, são praticamente todos desenvolvidos no Algarve com produtores, com intervenientes da própria região, inclusive, e têm tido bastante sucesso. Não quer dizer, obviamente, uma pequena empresa tenha acesso, que se calhar, àquilo que poderá ter acesso ao turismo, apesar de não ter assim também um orçamento tão grande, mas efetivamente acho que pode-se fazer coisas muito giras, até com coisas menos profissionais, não é? Mas temos é que contar uma história que de facto tenha algum tipo de impacto junto do consumidor. Então, vídeos com boa qualidade, curtos, das atrações locais, das experiências, dos destinos, das atividades, que sejam paralelas ao fim e ao cabo ao nosso negócio, mas que possam interessar quem nos visita e quem efetivamente pode usufruir da nossa oferta. Depois os tais depoimentos de clientes satisfeitos. Existem formas de o fazer. Podemos gravar as pessoas a ir à nossa empresa e dizerem porque é que gostaram do serviço que acabaram de fazer, porque aquela experiência foi diferente, porque é que escolhem a nossa empresa, ou então escritos nas diversas plataformas que existem, no nosso site, no nosso blog, e por aí fora, no nosso Google, no nosso tal perfil da Google. Tudo isto de valor. Dicas de viagens, de eventos locais, para as pessoas saberem que naquela altura em que vão também vai haver este evento e aquele, poderá ser interessante para as pessoas até pensarem em ficar mais tempo do que pensaram. E depois, se nós quisermos e tivermos a possibilidade, fazer paid media, não é? Para pagar promoções pagas, usar anúncios que sejam direcionados para atrair os turistas dos mercados-alvo. Não se podem esquecer que uma coisa é o anúncio feito em português, outra coisa é feito em inglês, outra coisa é feita em francês, em espanhol e por aí fora. E obviamente que isto depois também tem custos diferentes. Por acaso agora lembrei-me da questão da outra colega no outro dia com o Performance Max e eu esqueci-me de dizer uma coisa. Se o objetivo do anúncio pago, e se querem utilizar anúncios do Google, o Performance Max é um tipo de anúncio que é mais para notoriedade, não é tanto para gerar leads. Então, se calhar, investir os tais 400 euros ou menos ou mais para uma coisa que é muito mais à base de notoriedade, se o que nós queremos no momento não é notoriedade, é efetivamente gerar leads, temos que utilizar, se calhar, outro formato de anúncios, como, por exemplo, os ads, que há pouco eu falei do keyword, portanto, o paid media nos keywords, portanto, fazer, aquilo tinha um nome antes, que era o Google, como é que era o Google? Agora não me lembro do nome, que eles, entretanto, deixaram de usar aquele nome e passou a ser tudo Google Ads, mas é uma forma de patrocinar palavras-chave e, efetivamente, que as pessoas, quando colocam aquela palavra-chave, encontram o nosso site lá no princípio da pesquisa, ou na barra lateral direita, ou a meio dos conteúdos, porque já existem vários formatos, mas, se calhar, é mais eficaz para gerar leads, se nós tivermos um site de e-commerce, por exemplo, do que efetivamente anúncios do tipo do Performance Max, a não ser que a gente queira notoriedade. Se a gente quiser notoriedade, obviamente será uma boa ferramenta complementar a outras, como as redes sociais, etc. Depois os formatos em Story. Obrigada. Diga? A história do Performance Max fui eu. Sim. Obrigada. Vai ter a possibilidade de também poder aprofundar isso com os colegas que vão dar o Google Ads, de certeza absoluta. Ou então depois nas consultorias. O Stories e o Reels, que é um formato que inicialmente foi criado pelo Instagram, mas que hoje em dia também temos, por exemplo, a possibilidade já de o fazer no LinkedIn. Por exemplo, é possível fazer stories no LinkedIn, algo que não era possível, já é possível também fazer, e noutras plataformas. Ao fim e ao cabo, nós podemos utilizar isto para quê? Por exemplo, para mostrar os bastidores da nossa empresa.
quem são os nossos colaboradores. No Natal, sei lá, tem que fazer, sei lá, uma pequena performance com os nossos colaboradores para dar as boas festas aos nossos clientes, aos nossos amigos, aos nossos parceiros por aí fora. Ou mostrar a decoração de Natal que a nossa empresa tem, a nossa árvore de Natal, poderá estar até com as fotografias das pessoas que fazem parte da nossa empresa, ou o que seja, ou como é que nós decoramos o nosso alojamento local ou o nosso restaurante nessa época festiva, depoimentos de clientes, dicas de viagens, cá está. Portanto, tentarmos aqui pensar de forma criativa o que é que a gente pode dar de informação que possa ser útil e interessante para os nossos clientes. Os postos educativos, porque convençam-se de uma coisa, a maior parte das pessoas que vão à internet, elas vão por coisas lúdicas, para passar o tempo, para se divertirem, para darem uma gargalhada, porque estão a fazer um trabalho da escola, porque precisam de saber alguma coisa, mas muitas delas é por esta questão da educação. Aprender a fazer, não é? Eu no outro dia queria fazer um risoto de cogumelos com courgette e passei uma data de tempo à procura de receitas na internet, porque entretanto tenho a Bimbi, esqueci-me de pagar aquela renovação do Cookie Do, não sei se alguém tem Bimbis e percebe o que é que eu estou a dizer, mas pronto, eles têm uma plataforma onde têm as receitas todas, mas nós temos que pagar, obviamente, para ter acesso a essas receitas. E eu, como esqueci daquilo, não tinha acesso. Então andei à procura, porque tudo está na web, não é? E andei numa data de sites à procura de uma receita do risoto, para encontrar, e encontrei N pessoas que tinham partilhado a receita da Bimbi e eu consegui aquilo de forma livre. Portanto, de alguma forma, foi educativo. Porquê? Porque eu fiz a pesquisa, encontrei e de alguma forma me eduquei a perceber como é que fazia a receita com os passos todos na Bimbi para que ela ficasse fantástica e maravilhosa, não é? Então, nós vamos muitas vezes à procura de nos educarmos, de conhecermos coisas novas, de aprendermos a fazer sem ter necessidade de estar a chatear alguém da família, por exemplo, para nos ajudar. Queremos ser autónomos. Constantemente vamos à informação educativa. Então, a informação educativa também pode ser dada pelas próprias empresas. A empresa faz reservas sei lá, de carros, renting, aluga carros, ou então os tais transferes do colega que faz os transferes de luxo. Esse é o meu principal negócio. Mas porquê que eu não hei de ensinar também alguma coisa relacionada, não sei, agora pensar no mercado de luxo, que poderá ser interessante para alguém do mercado de luxo. Agora não me lembro assim nada especial, mas algo que possa ser educativo para esse tipo de clientela que prefere ter um carro de outra qualidade para fazer os seus passeios, para fazer as suas visitas, ou para se deslocar entre o hotel e o aeroporto, ou o que seja. É nós tentarmos pensar, ok, então o que é que eu posso dar um bocadinho transversal aos meus negócios, mas que possa ser interessante para o cliente, criar mais engagement, mais relacionamento, mais proximidade ao meu negócio e criar alguns conteúdos educativos. Poderá ser uma forma interessante. E isso realmente é uma das formas principais de criar engagement, mas há outras, como por exemplo, tentar ser o mais rápido a responder aos comentários e às mensagens diretas que os clientes nos enviam. Por isso é que às vezes mais vale a pena nós retermos e não estarmos em tantos sítios, depois dispersa-se muita informação, estarmos só num ou dois que a gente consiga gerir bem, para poder responder diretamente. Se nós temos um perfil da Google e temos uma página no Facebook, então sempre que as pessoas fazem comentários, a gente responde logo que possível e responde de forma direta àquele cliente, agradecendo a simpatia, agradecendo a review e por aí fora. Se é uma crítica, não vale a pena apagar, é a pior coisa que se pode fazer. Não vale a pena criticar e entrar em disputas, como eu já vi restaurantes a responderem mal a clientes, a dizerem, pois, vocês querem é tudo oferecido e coisas do género. Não podemos, temos de nos conter. Às vezes apetece, eu sei, mas temos de nos conter, tentar dar a volta. Lamento que tenha tido uma má experiência, eu gostaria de falar consigo pessoalmente para tentar resolver, tentar arranjar assim formas indiretas, pronto, de agradar o cliente, porque infelizmente o cliente tem sempre razão, mesmo quando não tem razão, então temos que arranjar aqui formas de subtilmente deixar a nossa mensagem, mas sem que o cliente se sinta ofendido, ou depois então aquilo gera ali um zum que não vale a pena. Ter alguns encontros, ou seja, ter aqui alguns questionários, algumas perguntas que se faça, ter as FAQs no nosso site é importantíssimo, para que as pessoas também não percam tempo a perguntar-nos coisas demasiado básicas e nos fazem perder tempo a responder. Tentar utilizar aqui ferramentas interativas para envolvermos o nosso público, para obtermos feedback. Incentivar, aqui uma coisa muito importante, hoje em dia que nós falamos muito do digital, que é o User Generated Content, incentivar o cliente a partilhar a sua experiência, a marcar a nossa empresa no Facebook, no Instagram, onde seja, porque isso vale ouro, como eu já disse. Isso é a melhor coisa que nós conseguimos, é ter as pessoas a falarem acerca daquilo que foram as suas experiências connosco. E
depois, obviamente, que as promoções e as ofertas especiais também é algo sempre interessante ter, sempre que possível, ter campanhas exclusivas para quem nos segue, para quem se registra no nosso site, para quem já comprou 2 vezes, para quem já trouxe um amigo. Há N forma de nós podermos desenvolver essas campanhas, mas é importante a gente premiar quem gosta de nós, quem volta, não é? Quem nos recomenda. Então, tentar encontrar aqui alguma forma, através da presença online, seja das redes sociais ou de outra, de fazer essas ofertas exclusivas. Isso depois também nos permite medir a eficácia. Concursos e sorteios, realizar sorteios que possam incentivar o envolvimento e as partilhas também. Por exemplo, o Turismo de Algarve às vezes faz algumas coisas deste género, com algum sucesso. Quando possível, trabalhar com influenciadores, nem que sejam os influenciadores locais. Hoje em dia já há muito essa prática em vários negócios transversais, mas muito também na indústria do turismo. Poderá ser interessante na vertente das viagens, na vertente da indústria do turismo, de dar uma forma para alcançarmos, se calhar, públicos que nós não conseguiríamos alcançar de outra forma, e tentar descobrir quem é quem nesta área, quem é que poderá ser interessante para o meu negócio, sem obviamente entrar aqui em grandes despesas, às vezes através de parcerias, de permutas de serviços, por aí fora, fazer parcerias com outras empresas paralelas ao nosso negócio, para que a gente possa dar essa atenção e esse miminho ao nosso cliente. Fez uma visita connosco, um passeio, uma tour, o que seja, mas depois tem a possibilidade de poder usufruir de um voucher num restaurante, num spa, num salão de beleza, num hotel, numa atração local. Portanto, ter aqui algumas promoções cruzadas, por exemplo, aquelas campanhas que o Fórum Algarve faz, os Orange Weekends, é uma campanha engraçada, em que eles têm ofertas para quem faz compras no shopping a partir de 30 euros, eles têm vários parceiros, mas são tudo parceiros que eles não têm no shopping. Portanto, se eles têm um cabeleireiro no shopping, não vão fazer parcerias com cabeleireiros. Se eles não têm a spa, fazem com o spa. Se eles não têm, sei lá, um restaurante específico de uma área de negócio, fazem. Hotéis não têm, fazem. E por aí fora, isto foi uma coisa que eles fizeram, que foi inovadora. Nos outros shoppings não há assim deste estilo, mas nós podemos fazer também com os nossos negócios. Nós também podemos ter um happy hour, como existe, por exemplo, na indústria da restauração das bebidas. Também podemos ter um Black Friday, que já é assim um bocado clichê, né, que muita gente já faz, mas podemos inventar um Cyber Monday ou uma outra coisa qualquer e tentar, de facto, às vezes ter algum tipo de campanha que possa, para a época baixa, que possa ser interessante para os nossos clientes. E nunca esquecendo, temos que medir tudo, porque tudo no online é possível medir. Então, a questão da medição de resultados, da medição de como é que as coisas estão a correr, se o nosso anúncio está a correr bem, se não está a correr bem, a gente para e volta a reestruturá-lo e volta a fazer. Se não temos possibilidade de o fazer próprio, contratar alguém que possa ajudar nesse sentido. Usufruam agora da parte da consultoria, com pessoas que são especializadas nestas áreas, para vos ajudar a construir as campanhas, a perceber o que é que correu mal. Não invistam mal o vosso dinheiro, está bem? Porque é dinheiro, não é? E dinheiro faz falta para muita coisa, então mais vale a pena investi-lo bem, porque o online permite-nos, de alguma forma, precavermos de muitas coisas. Não é 100% certo, mas tem uma porcentagem muito grande precisamente porque a gente consegue medir a eficácia ao minuto, ao segundo. Então, tirar partido disso com quem nos possa, de facto, ajudar e que saiba. E depois, obviamente, com esses feedbacks e essa análise dessas de Facebook Insights, do Instagram Analytics, ou do Meta Analytics, que seja, ou do Google Analytics, do Search Console, do Adobe, também que tem uma ferramenta desse género, ou a própria Microsoft também, ou outras, a gente ter informação para podermos perceber se o que estamos a fazer está bem feito, se não está, porque é que não está, para depois, então, com base nessa análise, ajustar a nossa estratégia. Não deixem andar, que é para não estarem a gastar mal o vosso tempo nem o vosso dinheiro. E uma coisa muito importante também é que a gente tem que planear. Podemos fazer algumas coisas com base no instinto, com base no nosso dia a dia, mas as coisas têm que ser planeadas com alguma antecedência. E depois aquilo é um fio condutor, não é? É algo que a gente depois já consegue encadear, mas é preciso haver um planeamento para as redes sociais, um planeamento para os nossos sites, para a nossa presença no online. Temos que pensar bem, qual é o meu objetivo, qual é o meu target. Então, o que é importante agora neste momento comunicar? Ok, vou comunicar isso. Planear é fundamental em tudo no marketing para que as coisas corram realmente bem. E depois também manter aqui alguma consistência. Não é um dia a gente faz tudo com umas cores assim assado e uma mensagem um bocado fora da caixa, depois no outro dia somos super formais, não. Se nós nas redes sociais somos mais informais, não quer dizer que a gente depois não possa voltar a ser formais para comunicar outro tipo de serviço diferente, mas tentar manter aqui alguma consistência e alguma lógica, porque o posicionamento no online é tudo, e o posicionamento vai ter a ver com isto, com a forma como nós comunicamos, o que nós comunicamos,
com aquilo que as pessoas dizem acerca de nós e da experiência que tiveram connosco, tudo isto vai posicionar na mente do cliente a nossa oferta e a nossa empresa. Outra coisa muito importante, se não temos tempo, não vale a pena investirmos muito no online. Investimos quando tivermos, mas eu acho que era melhor vocês tentarem o máximo rápido possível ter alguma possibilidade de ter o apoio ou vocês terem algum bocadinho do vosso tempo para dedicarem a isto, porque realmente não estar online hoje em dia, como dizia alguém, é o mesmo que estar, entre aspas, morto, não é? É fundamental estar no online, mas estar com cautela, com capacidade, com recursos, sejamos nós ou outras pessoas para nos ajudar, porque estar só por estar não vale a pena. Então, postar regularmente é fundamental para mantermos o público interessado. Se as pessoas desinteressam-se, ter lá só a página por ter, não vale a pena. Oh, Carla, desculpe interromper. Sim, É que nós estamos em cima do horário de sim, limite. eu sei, estou mesmo a Então, terminar. ok, porque é Sim. assim, se ainda faltasse muito, se ainda faltar muito, pois a minha sugestão é deixar para a próxima, uma vez que também és tu que vais dar a próxima sessão. Não, falta pouco. Pai, mais 5, 10 minutos, tanto. Porque também era importante ouvir as pessoas que são capazes de ter alguma questão ou assim. Sim, não, mas Sim, falta pouco, está bem. falta pouco, Ok, falta está pouco. bem. Acho que são para aí 5 slides, falta pouco, Então ok? peço que aceleres. Está bem. Por Só favor. para terminar, algumas informações sobre os conteúdos que eu acho muito importante. Portanto, devemos destacar aquilo que torna a nossa empresa única. Pensar um bocado, ok, nós temos vários fatores diferenciadores, mas o que é que eu considero que é único, que os nossos clientes estão sempre a dizer? Eu gosto de vocês porque, eu escolho a vossa empresa porque. Portanto, o que é que os faz ir lá, o que é que os faz escolher? Se nós já formos uma empresa com alguma história, isto é mais fácil. Se somos uma empresa mais recente, vamos tentar perceber, juntas que já existem, o que é que faz aquelas empresas únicas, diferentes, e o que é que a gente pode ter de diferenciador em relação a elas, não é? Obviamente. Mas pronto, contar histórias autênticas sobre a nossa cultura empresarial ou sobre a cultura do local onde nós estamos, sobre a nossa gastronomia típica, sobre as experiências locais. Por exemplo, se vocês tiverem a possibilidade de ter um blog de turismo, eu estive aqui a pensar em algumas ideias para blogs, tendo em conta as empresas que aqui estão. Por exemplo, 5 razões para visitar o Algarve na primavera, para além da praia descobrir o Algarve no interior, Rota Sul, trilhos e aventuras no Alentejo e Algarve, sabores do Sul, o melhor da gastronomia alentejana e algarvia, lendas e histórias do Sul de Portugal, Sul exclusivo, turismo de charme no Alentejo e Algarve, praias secretas do Algarve e Alentejo, surf e desportos aquáticos do Sul de Portugal, turismo sustentável do Sul, sei lá, N ideias, e podem ir ao AI para eles ajudar também a criar estas ideias, mas de alguma forma terem um blog que seja um complemento àquilo que vocês vendem e que possa ser interessante para tal informação, para tal educação, para tal divertimento lúdico, etc., para os vossos clientes. Não se esquecendo nunca que as avaliações nas plataformas, como eu já disse, têm muita importância. Temos o Google Reviews, o TripAdvisor e o Booking, que são plataformas da indústria do turismo, que vocês sabem de nome, não é? Nunca se esquecerem de responder a críticas, responder de forma profissional e sempre o mais rápido que for possível. O Google, por exemplo, manda-nos notificações cada vez que a gente recebe um review. Se for um inglês, escrever em inglês. Se for um espanhol, pois pode escrever em português ou espanhol, isso agora é uma opção, não é? Mas pronto, inglês é a língua universal. Para os estrangeiros escrever em inglês e para os portugueses, pois obviamente escrever em português. Mas pronto, há sempre a possibilidade de vocês com o tradutor poderem escrever noutras línguas, se assim o entenderem ou se tiverem esse conhecimento. Encorajar as críticas, oferecer uma experiência incrível, pedir o feedback no momento certo. Portanto, as pessoas partilharem realmente essa experiência incrível que tiveram é fundamental. Depois, obviamente, que aqui o email marketing também é uma ferramenta bastante útil, já foi dada aqui testada à morte ao email marketing várias vezes, mas de facto é uma ferramenta bastante útil, principalmente na indústria do turismo. Vocês vão ter a oportunidade de ter informação também sobre isto, porque é uma comunicação mais direta com aqueles que já são nossos clientes, onde nós podemos premiar aqueles que já somos nossos clientes. É possível fazer automação, hoje em dia existem muitas plataformas de automação com mensagens de agradecimento no pós-visita, no antes da visita a relembrar alguma coisa, para as pessoas marcarem no calendário para não se esquecer, etc. Algumas ferramentas que eu sugiro vocês utilizarem, provavelmente vocês alguns já utilizam aqui o Canva, mas também tem o HotSuite e o Buffer, que são plataformas de marketing digital que nos ajudam bastante também a planear no digital e que dão algumas formações gratuitas. As de análise de dados que eu já falei, como os Google Analytics e as das redes sociais. Criar um perfil do Google
como já temos pouco tempo, eu vou deixar isto para a próxima semana e vou-vos ensinar pronto, como é que criam e como é que podem tirar partido. Publicarem fotos, sempre que possível, fotos giras que vocês tenham, tal qual como se fosse uma rede social. O Google permite isto, permite fazer postagens, vou-vos mostrar também para quem não saiba. Usar o YouTube ou as redes sociais como o Instagram ou o TikTok para partilhar vídeos curtos sobre os vossos produtos ou serviços. O YouTube é muito utilizado também como motor de pesquisa. Nós procuramos informação sobre como fazer um bolo, como não sei o quê, e usamos o YouTube, não vamos ao Google. E depois, obviamente, outras dicas para começar já: colaborar com outros pequenos negócios, trocar promoções, fazer parcerias, organizar eventos conjuntos, fazer campanhas conjuntas de benefícios mútuos, por exemplo, participar em grupos Facebook ou fóruns, parecendo que não, isto ajuda bastante a promover os negócios. Nós na universidade utilizamos isto muito para promover os nossos cursos, por exemplo. Partilhar conhecimento, fazer conexões, o networking é das melhores coisas que nós temos para realmente chegar a mais pessoas. E educar-nos continuamente, aproveitar plataformas como o Coursera, o Udemy, o LinkedIn Learning, que têm muitas formações, o próprio Google, de forma gratuita. Seguir blogs, podcasts sobre marketing digital, hoje em dia a gente liga no carro facilmente. E se o nosso realmente orçamento é limitado, é totalmente viável com estratégias e as ferramentas certas nós conseguimos uma boa posição. É preciso ser consistente, aprender com os resultados e adaptar a nossa abordagem conforme necessário. É preciso dedicação, sim, é preciso criatividade, sim, mas se nós tivermos um bocadinho de esforço e dedicação, vamos conseguir construir com certeza uma presença forte no online. Eu desafio-vos a escreverem 2 ou 3 coisas que podem fazer imediatamente para melhorar a vossa presença, e depois na próxima semana nós vamos falar sobre elas, seja perfil nas redes sociais, seja criar um perfil na Google, seja criar uma newsletter, seja melhorar o vosso site em termos de SEO, seja o que for. Para terminar, a digitalização não é apenas o futuro, é o presente e é essencial para a sua empresa se destacar num mundo competitivo ou no competitivo mercado do turismo. Portanto, consideramos que isto é de facto bastante importante. Agora, vou parar então a partilha. Isto são os nossos parceiros do DBest. E vou voltar aqui ao Zoom, que eu não vi nada, entretanto só vi ver se, antes de terminarmos, alguém tem alguma questão que queira colocar já, ou que queira depois deixar para a próxima, mas desafiava-vos a escrever estas 3 possibilidades de melhorias na vossa presença online ou do vosso início no online, consoante o caso. Oh, Carla, eu tenho aqui uma dúvida, não sei se ainda iremos ver isto futuramente ou não, mas é algo que me estou a deparar assim constantemente e se pudesse já melhorar nesse sentido era ótimo. Ok, Portanto, eu tenho uma agência de viagens em que lanço algumas promoções consecutivamente, não é? Praticamente todos os dias, ou dia sim, dia não, ou vai depender muito da época e das promoções que existem. E o que eu tenho notado é que lanço essa promoção hoje, mas começo a receber mensagens sobre essa promoção ao fim de 3 ou 4 dias, mas não lança de onde a imediato. promoção? Lança onde? Normalmente sempre no Facebook e Instagram. Eu ainda não Ok. tenho site, portanto, onde as lanço será no Facebook e Instagram, até porque a minha agência é só online. Ahm, Só que isto, pronto, com os preços, como os preços são variáveis, não é? Eu lanço hoje, amanhã ou depois já não poderá estar Também é o ativo. mesmo preço. Exatamente, e deparo-me com imensas pessoas a contactarem-me ao fim de 3, 4 dias e depois já não ter esse valor ativo. Eu não sei não consigo perceber se a pessoa vê de imediato e só ao fim de 2 ou 3 dias é que me contacta, porque esteve a pensar no assunto e então me contactou, ou se realmente só viu a minha publicação 2 ou 3 dias após. Isto é possível? Pode acontecer todas essas questões e ainda mais outras, não é? Porque é Exato, assim, as pessoas veem uma campanha, mas não vão logo ligar quando veem essa campanha, vão fazer outras exato. pesquisas. Depois é assim, nem sempre vão à rede social todos os dias, ou podem ir na hora em que essa campanha está a passar. E como e está a falar de campanhas pagas ou campanhas orgânicas? Não, orgânicas, orgânicas. Orgânicas, projeto, ainda pior. Se fosse pagas, elas apareciam se Elas calhar apareciam logo nesse quando dia, não é? entrasse na rede. Agora, Ok, como são orgânicas, às vezes a pessoa não está na hora em que a campanha é lançada, nem vai ver o post. ok. Depois, quantas pessoas é que têm a seguir neste momento nessas redes? Cerca de quase 2.000.
2.000. E já foi às estatísticas para ver dessas 2.000 quantas é que efetivamente veem as publicações? Porque dá para ver. Já são muito poucas, são cerca Pois, de, por não depende, serem não é? pagas, Mas está são a ver? 200, 300, Pois. 400, Mas pronto, há 500 na delay nesse loucura. sentido, que as pessoas não veem logo no dia, mas é todas, não há uma sequer que ligue no próprio dia? Algumas sim, mas Algumas, é raro, é raro. Eu pois. gostaria de Mas saber são se esses existe vários depois. fatores, isso é difícil de nós Ok, conseguirmos saber. Só ok, conseguimos saber ok, perguntando às pessoas. ok. Porque é claro que pode haver alguma forma não sei se na estatística, mas se fosse uma campanha paga era mais fácil, ele dizia quando é Uhum, que a pessoa tinha visto. Como é que é ok. orgânico, ele não dá esse nível de Ele informação não dá. tão específico. Mas tem a ver Ok, com isso, tem a ok. ver com as pessoas não serem logo muito impulsivas no que diz respeito a estas Uhum, coisas, tem a ver com poderem não estar no momento em que a campanha é a ser lançada, essa se calhar é das principais, não terem ido à rede nesse exato. dia e só se terem deparado com isso mais tarde. Ok, Portanto, ok. é difícil ajudá-la nesse sentido. Se fosse campanha paga, seria com certeza mais eficaz. É uma questão de Mas, experimentar a fazer e depois mas comparar. existe depois truques que nós possamos aprender a ter O que mais você tem que fazer é visualizações quando e isso cria a tudo, não é? campanha, tem que dizer que tem 24 horas para as pessoas a contactarem, tem que pôr ali algum timeline. Ok, Se ok. deixarem aberto por completo, a pessoa pensa que aquele preço é fixo, Por não veja. exemplo, lugares limitados Sim, ou qualquer coisa assim que sujeito a limita alguma disponibilidade. coisa. Aos Ok. primeiros lugares, os primeiros 3 lugares, o preço é garantido, não sei, alguma Uhum. coisa que a proteja, temos de ter muita atenção também no que é que vamos Claro, claro que escrever, sim, não é? claro que sim, Mas claro que que sim. dê aqui algum limite. Ok, está bem, obrigada. Peço desculpa. Nada. E uma coisa, e se nos comentários fizer alusão aos seguidores? Sim, ela pode fazer o arroba seguidores, sim, é verdade, pode Sim, fazer sim, sempre. sim. É verdade, sim, olha, bem observado, sim, senhora Margarida. Ah, Sim, pode. nesse sentido, isso só funciona no Facebook ou também no Instagram? Eu nunca vi no Instagram, portanto, eu parto do princípio que só Pois que é funciona no só no Facebook. Facebook. Ok, Mas pode pôr o arroba seguidores exatamente ok, nos comentários, é obrigada. uma forma de dar mais engagement à coisa, é verdade, é Engagement, verdade. exato. Boa, Obrigada. Margarida. Mais algum comentário ou alguma dúvida que tenham? Portanto, já agora, falando aqui nesta área, nesta pergunta da Alexandra, penso que é Alexandra, não é? Ah, de Luz da Vira, também, não é? Ah, É e isso mesmo. eu tenho acompanhado muito porque nos conhecemos. Isso também não tem a ver com o espalhar, portanto, quando nós pomos qualquer coisa na internet, leva sempre algum tempo a espalhar, não é? A divulgar. Não tem a ver com isso também? Às vezes leva. Ele é imediato, o problema tem a ver com a hora. Por exemplo, imagine, nós vamos nos ligar agora todos ao mesmo tempo no Facebook na mesma página, não é? Se o seu telefone levar um bocado mais tempo a carregar, depois você liga-se 2 ou 3 segundos depois de mim, já pode ter passado aquela publicação e estar outra, percebe? Pois, Eh, pois. Isto são aqui vários fatores, mas eu posso ir a uma página e só depois é que ver o post dela, ou eu posso ter muitas páginas que eu sigo e só vejo a dela mais abaixo. É quase impossível a gente conseguir saber o porquê. Mas o delay na postagem não, porque aquilo é imediato, tanto que a gente às vezes apaga e já alguém viu. E acontece mais vezes, sei lá, engano ou qualquer coisa mesmo no meu Facebook pessoal e ponho e depois quero retificar. Já alguém já pôs gosto. Por exemplo, no outro dia não, era uma fotografia que eu queria pôr da universidade, mas cliquei na fotografia errada, não havia problema nenhum, mas a outra estava com melhor qualidade. Já alguém tinha posto gosto e já tinha feito um comentário. Isto em segundos, milésimos de segundos. Portanto, o Porque estava carregar é super provavelmente rápido. a espalhar pela internet, portanto, a fazer o espelho, não é? Não, isso é muito rápido. Não é tão rápido, é nós a visualizarmos, nós utilizadores. Ok, está bem. Por mim, Bom, então sendo assim, ficamos hoje por aqui. Muito obrigada pela vossa Pronto, depois a parte disponibilidade. de mostrar o Google Business, eu depois mostro para a semana. Isto é sempre tanta coisa que nós queremos vos dizer, tentamos, mesmo com testes e tudo, que seja tudo rápido, mas depois dizemos sempre mais do que queremos e acaba sempre por Sim, ser menos. e também é importante dizer outra coisa. Estas primeiras 3 sessões são, aqui em termos Mais positivas, sim. da nossa organização, são mais positivas e mais exploratórias, porque depois as outras sessões, agora, depois a partir da quarta, são mais mão na massa,
com exemplos práticos e mostrar como é que as coisas funcionam na prática, mas é importante fazer esta abordagem primeiro, porque senão tornava-se muito complicado. E de qualquer forma, eu apontei também, anotei aqui algumas das coisas que falaram e que falou a Carla também em relação ao Search Engine, e vamos passar também para os outros formadores terem atenção a detalhar alguns aspectos que foram aqui abordados. Oh, Carla, desculpe lá, uma coisa assim fora do contexto, mas há bocado estava a falar em estagiários de marketing. Isso falando com a universidade, nós conseguimos ver se algum se pode integrar, por exemplo, Sim, sim, numa sim. empresa como a minha. Sim. Sim, sim, sim. Podem contactar a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, o Gabinete de Estágios, e dizer que estão interessados, qual é o perfil da pessoa que querem, se é um aluno de turismo, de gestão, de marketing, de gestão hoteleira. E sim, temos todo o gosto. Quanto mais empresas, nós temos Inclusive, sempre à volta de 500 estagiários por ano para pôr nas empresas, portanto são muitos. Quantas mais empresas nós tivermos a Pronto, receber os para nossos contactar estagiários, quem melhor. a escola do turismo, não é? Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, da Universidade do Algarve. Ok. é mesmo gabinete de estágio, não é? É mesmo o gabinete de Um estágio, serviço sim. de gabinete. Eu depois É Obrigado. também preciso fazer posso um enviar por protocolo. e-mail a todos, se for Diga. necessário. Depois também posso enviar aqui aos empresários toda essa informação por e-mail para Sim, eles sim, sim, ficarem sim, com essa sim. informação. Eu posso depois dar também o Obrigado. e-mail específico do gabinete para vocês saberem com quem é que têm que falar. E também há alunos de mestrado, eu estou a falar de alunos dos cursos dos TESP, dos cursos profissionais, e alunos das licenciaturas, mas depois os de mestrado, alguns também optam do turismo, por exemplo, de gestão hoteleira, temos o mestrado de recursos humanos também, eles optam também por ir para estágio alguns, nem sempre fazem dissertação, portanto, esses também podem ser interessantes. E é Tá mais bom. tempo esse estágio. Ok, muito obrigado. Nada, parece. Ok, então por mim, o resto de uma boa semana e até breve. Obrigada. Então, Obrigada. obrigado. Obrigada. Até a Obrigada a Obrigada, todos. próxima, que é, a obrigada. próxima é dia Obrigada. 12 de fevereiro. Dia 12 de Quê? fevereiro. A 12? próxima é dia 12 de fevereiro. A Ok. Joana e a Nara informam, mas de qualquer forma, fechem dia 12. Com licença. Ok, Boa obrigada. tarde, Tchau, adeus. Joana. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.